Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast. E você bem sabe que o nosso propósito aqui é falar sobre a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Então, muito obrigado por você estar aqui para acompanhar mais um episódio do nosso podcast. Você conhece muito bem o rolê da internet. Então, curte aí o episódio, compartilha, se inscreve no nosso canal. Você sabe que todas segunda às 20 horas a gente está por aqui com um episódio novo. Também tem os cortes, você pode acompanhar tudo que acontece. Assinale aí as notificações para você saber de tudo. E vamos para mais um bate-papo super especial. Através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim parar. E no programa de hoje, eu trouxe alguém muito especial para estar aqui comigo, que eu conheci nesses últimos anos, que para quem não sabe, eu pastorei aqui hoje na Zona Sul de São Paulo. Eu cheguei aqui, fui conhecendo nos trabalhos da nossa associação. Hoje é o presidente da nossa associação, tenho muita alegria de receber o nosso presídio hoje aqui, Pastor Cláudio. Valeu, Claudião. Obrigado, meu irmão, por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado uma ótima oportunidade, um prazer, uma honra estar aqui, né? Com você, com o pessoal que está aqui dirigindo e com quem está assistindo. E poder falar desse assunto tão maravilhoso que é a graça de Deus. Amém. Você já vai conhecer um pouco mais do pastor Cláudio, é pastor de igreja local, está à frente da nossa associação, são vários desafios. A gente vai falar um pouquinho mais da associação, o que está rolando, o que vai acontecer agora, nesse próximo final de semana. Fica ligado, vale a pena acompanhar até o final. Mais uma vez, Cláudio, brigadão por estar aqui. Obrigado. Bom, aí a gente vai papeando aqui, conversando referente à graça de Deus, né? Então, assim, para início de conversa, a ideia não é aprofundar tanto teologicamente, né? Mas na sua leitura, né? O que você entende ou como você transmite para as pessoas o que é a graça de Deus, né? Eu sempre falo, pastor tem que responder essa pergunta sempre, né? É verdade. Então bora lá, Claudião, como que você entende? Apesar de a resposta ser simples, graça de Deus é muito ampla. Sim. Eu estou tendo a oportunidade agora de dar aula para o pessoal de discipulados que vão se batizar. Olha, na igreja. Na igreja. Legal. E a gente está falando sobre a graça de Deus, a salvação pela graça, a bondade de Deus, o dom de Deus. Sensacional. Tudo é maravilhoso, então está muito fresquinho na minha mente aqui, inclusive alguns versículos bíblicos. Deus preparou. Mas de forma muito rápida, graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecíamos. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Como um assalariado, a única coisa que eu tinha como direito era a morte, física e eterna. Sim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E aí, né, o imerecido, né, quer dizer que não tem nada que a gente possa fazer para alcançar, né? Às vezes tem uma galera aí achando que, vamos supor, a pessoa que não crê em Jesus ainda, às vezes ela acredita que por causa das obras que ela pode realizar, isso pode trazer salvação. Agora, tem uns crentes também que os caras já receberam Jesus, mas de alguma forma entendem que por aquilo que eles podem fazer, eles podem assim receber a graça de Deus. Acho que não é por aí, né? Então, é onde que a gente encontra um mundo cristão desequilibrado. Certo. Equilíbrio é a grande palavra, eu acho, do cristianismo, pelo menos para mim. Um cristianismo desequilibrado gera isso, ou loucos, sim, ou pessoas que não ligam para nada. Mas o equilíbrio, ele nos mostra que aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo, diz João. Então eu preciso entender que eu sou fruto de um pecado. Eu sou por natureza pecador, mas a graça de Deus, a sua misericórdia, ela me sustenta em todas as coisas. sim. Se pela graça eu sou salvo mediante a fé, ele coloca a sua graça sobre mim para que eu consiga suportar Verdade. todo esse peso do pecado que está
que tá na gente, né, Que pô? nós carregamos, né? E aí, às vezes eu falo para as pessoas assim, eu falo, mano, você lembra da luta de Paulo? Uhum. Tô falando de Paulo. Exato. Paulo. O apóstolo. O cara escreveu metade do Novo Testamento. Aham. O cara missionário, pastor, pregador, evangelista, o cara fez de tudo. Aí o cara vai e escreve assim: miserável homem que sou, Exato. quem me livrará do corpo dessa morte? Exatamente. Porque o bem que eu quero fazer, eu não Isso. consigo. O mal que eu não quero fazer. Aí às vezes eu falo, irmão, será que a gente tá melhor que Paulo? Será que a gente tá conseguindo fazer o bem que a gente quer? É. E aí eu tenho ministrado para as pessoas o quanto a nossa natureza humana tem nos afastado de Deus. Uhum. É verdade, pastor, o mundo tá caído. Irmãos, eu não tô nem falando do mundo. Porque a nossa natureza humana não quer saber do que é espiritual, porque isso significa a morte Uhum. da nossa natureza humana. Exato. Aí, às vezes, você não busca Deus lá no secreto, lá no dia a dia. Sabe por quê? Por causa do cansaço. Uhum. Aí, sabe o que sua mente fala pra você? Meu, vai descansar. Você é merecedor. Cara, você merece. Você merece. Olha a descanso. correria que tá a sua vida. Olha o quanto você tá se esforçando. Cara, amanhã você lê. Que eu falo para as pessoas, a gente tá achando que é só o diabo que vai aparecer e separar a gente das coisas de Deus. Não é, gente. Uhum. A nossa luta é interna. O pior inimigo tá dentro até. Exatamente. É impressionante, né, mano? Como a nossa natureza humana tem essa E força. se não é a graça de Deus nos sustentando, trazendo sobre nós, e compreender o quão pecador nós somos também, é muito pesado. Sim. Se nós compreendêssemos o quão distante nós, humanamente dizendo, estamos da justiça de Deus, porque todas as vossas justiças são como trapo de imundícia. Sim. Se nós compreendêssemos isso, nós não suportaríamos. Por isso o dom de Jesus, a sua salvação através da cruz, a sua propiciação por nós, né? Sim. Aplacando a ira de Deus que estava sobre nós, né? Nós não suportaríamos essa mensagem da ira de Deus sobre nós. Nós éramos filhos da ira e da desobediência. É pesado. Muito. Compreender isso. Às vezes eu acho que a gente não quer pensar muito sobre isso. Sabe que esses dias eu tava conversando com um rapaz, que ele falou assim, pastor, às vezes eu vou falar à vontade, assim, do meu coração, né? Uhum. Eu não queria crer no evangelho como eu creio. Uhum. Eu falei, mas por que você tá falando isso? Ele falou, porque crer no evangelho exige renúncia. Perfeito. E eu falei, cara, você entendeu o evangelho. Eu falei, eu entendo sua crise, entendo sua dor, entendo sua dificuldade. Uhum. Mas você entendeu o evangelho, E cara. entendeu o que é levar a cruz. A renúncia, Porque né, levar a cara? cruz não é o karma, como algumas pessoas Uhum. pensam. Não é a dor. O levar a cruz é eu vou para a morte. Eu estou no destino de morrer. E quem carrega a cruz de Cristo, ele teve que matar o seu velho homem. Sim. E dói. É, sim. O velho homem, ele fica todos os dias agoniando, não Sim, querendo morrer. Sim. Ele fica querendo soltar, né? Sim. Ele bate, o pecado todos os dias bate na sua porta. Cabe você dominá-lo. Dominar foi o papo com Caim, né? Exatamente. Deus falando com Caim. E então, a gente tem falado muito sobre a força dessa natureza humana. Eu tenho batido muito nessa tecla por onde eu tenho falado, tenho ensinado. Às vezes o chamado para a salvação, ele é um paralelo com o chamado para a morte, né? Uhum. Justamente para a morte do velho eu. O chamado para o discipulado, a pessoa aceitou Jesus, a gente olhando para a grande comissão, né? Então agora a gente vai ensinar, obedecer ou aguardar tudo que Jesus ensinou. Uhum. É um chamado para a morte, cara. Do eu, Exatamente. a cada dia carrega a sua cruz, Exatamente. né? E uma perspectiva sobre a graça também, assim, é a graça que nos salva pela fé. E aí, como disse Paulo, naquela experiência dele lá do espinho na carne, também é a graça que nos é suficiente para caminhar, Exatamente. né? A gente às vezes tira, você falou logo no começo, você falou, cara, o conceito é simples, né? Uhum. Mas a gente também complica bastante, Exato. né? Alguns acham que para ser alvo da graça a vida tem que ser sofrida, igual você citou aí. Então a galera tá sempre carregando um peso, às vezes tá sendo vitimista na situação e tal. Então a compreensão da graça, quando a gente fala aqui, a gente coloca aqui na introdução, né, a musiquinha, uma música minha, que ela fala sobre isso, é em nós. Beleza.
E aí ela passa a se expressar através de nós, Uhum. mas também no através de nós, às vezes a gente fica cheio de regrinha, né? Uhum. Ah, não, é assim, não, é assado, não, a graça se manifesta assim. A gente vira um sommelier da graça, que eu falo, não é igual o Jonas. Fala, não, esse aí nem merece a graça, esse Uhum. aí não. É. Só que a graça, cara, apesar das nossas dificuldades, ela vai muito além do que a gente imagina. Uhum. Ela foge, né? Não dá pra gente querer enquadrar Deus e falar Deus só age desse jeito. Se a Verdade. graça foi na vida dele daquele jeito, nessa também tem que ser assim. Eu Uhum. acho que a graça desafia a gente em todos os momentos, Claudião. Desafia e ela ofende o nosso mérito. Sem Ela dúvida. ofende muito o nosso mérito, porque a gente aprende no transcorrer da vida cristã que nós devemos ser boas pessoas. Uhum, E devemos mesmo, isso é sim, independente. Ser boas pessoas, eu não estou fazendo favor para ninguém. sim, Eu não estou fazendo um favor para a sociedade ser boa pessoa. É meu dever ser bom. sim. Só que a gente acha que por isso a gente vai ganhar alguma Vai ter algum coisa. mérito, né? Então essa ideia de que, puxa, se eu fiz tudo certinho, no final do ano eu vou ganhar um grande presente, né? É quase um Papai Noel, né? Papai Se Noel. comportou bem. E nós precisamos entender que tudo que Deus faz tem um propósito, Sim, obviamente, isso é indiscutível. E o seu plano, ele é sempre redentivo. Porque se você olhar para a história da teologia a partir da Bíblia, e é nela que nós temos que nos basear, porque você uhum, tem outros tipos de sim, teologia, mas a sim, nossa teologia é bíblica a partir dela. Ela vai mostrar para a gente algumas coisas que aconteceram com pessoas específicas e que não aconteceram com outras. sim. Deus teve misericórdia de dar um filho a Ana, mas quantas outras Anas não existiram? Deus teve Verdade. misericórdia em salvar Moisés, mas quanto outros Moisés que estavam ali também morreram, quanto outras crianças? Sim, Deus teve misericórdia em várias outras relações, porque ele escolheu de forma graciosa, misericórdia, aquele indivíduo com um plano redentivo. Ele tinha uhum. um objetivo. Tem um E propósito. se a gente não entender isso, a gente não olhar a partir dessa perspectiva, a gente, primeiro, nós vamos ficar maluco, Uhum. né? E as Não vai pessoas entender, né? não vai entender porque... Vai ter muita pergunta sem resposta, né? Exato, porque o que que acontece? As pessoas muitas vezes vendem um produto chamado Jesus, um produto chamado em nome de Jesus, um produto Nossa. chamado Evangelho. E quanto que Deus, ele está acima de tudo isso. Uhum. E ele vai fazer segundo sua vontade e o seu querer. Sim. Quando você olha para Ana, é maravilhoso aquele texto de Ana. É até difícil você enxergar algumas aplicações quando mulheres não conseguem ficar grávidas, mesmo Sim. tendo orado. Muitos usaram aquilo como Sim. inspiração, oraram ao Senhor e ficaram grávidas. Outros usaram como inspiração e não ficaram. Sim. Será que Deus foi injusto? A gente precisa entender a misericórdia de Deus e a graça dele. E na Bíblia, se você vai vendo algumas coisas que aconteceram de bom e de ruim, a partir de uma solicitação excessiva a Uhum. Deus, excessiva a Deus. Então a gente precisa entender, se Deus não me deu, a sua graça está ali. A Uhum. sua graça me basta. Sim. Senhor, o Senhor não me deu. O Senhor é suficiente para mim. Uhum. O Senhor me deu. Então isso será, Senhor, na verdade, para a tua glória. Sim. E entender isso, entender que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, aí sim, aí tá a chave. Porque a minha Sim. vida pode ter acontecido boas coisas ou coisas não tão boas. Uhum. Sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. E como Jó, né? Senhor Deus, o Senhor tomou. Amém. Bendito Bendito seja. seja o nome do Senhor. Amém. E é difícil, principalmente no momento de dor, mas acho que justamente nesses momentos o Senhor é tudo que a gente tem, né? Em alguns Exato. momentos, quando some tudo. Exato. Há um tempo atrás, ontem eu fui pregar numa igreja lá no extremo leste, né? Uhum. E eu tava falando sobre fé, eu tava falando sobre Hebreus 2, sobre nós não desconsiderarmos tão grande salvação, né? Uhum. E aí fui falando um pouco de fé, eu falei, irmãos, então para quem tá perdido, a gente tem que ver de uma forma que a gente leve essa mensagem para que Uhum. eles conheçam essa tão grande salvação. Uhum. Agora nós que já temos Jesus,
como é que essa tão grande salvação tem se manifestado através de nós? Ou será que a gente ainda tem alguns conflitos e pode acontecer de fé? Então eu vou mais além, meu irmão. E se Deus não nos der nada do que a gente está pedindo, a gente vai continuar crendo? Aí fica aquele silêncio, não tem um amém, um glória a Deus, não tem nada. Porque é pesado, mas no final ainda fala para os irmãos, eu sei que parece pesada a palavra, mas na verdade é para nos dar esperança, porque para além de tudo que o Senhor nos dá ou não dá, está o Senhor acima de tudo. Exatamente. E a gente tem onde chorar se perder, a gente tem onde jogar nossas frustrações se a gente tiver, porque muitas das frustrações também tem a ver com as nossas expectativas erradas, né? Ok. Aí a gente tem a graça, cara, onde a gente pode chegar como salmista e abrir o coração lá e falar, Senhor, tá doendo, não concordo. Senhor, até quando? O Senhor não vai se levantar? O Senhor não vai fazer algo? Irmão, se tem um lugar que a gente pode fazer, é se aproximar diante do trono da graça com ousadia. Ali é o lugar. Ali é o lugar. Não tem problema, Deus não vai ficar ofendido, mas vai buscar Ele. Então, cara, a graça é um assunto maravilhoso, a gente canta, né, a maravilhosa graça, porque eu creio que ela vai trazendo resposta, cara. E aí você encontra você encontra as pessoas que compreendem a graça, talvez da forma mais perfeita, né? Ou pelo menos que cabe dentro da nossa teologia. Sim. E aí você vê algumas pessoas desrespeitando a graça, porque se é por graça, e se a salvação veio de graça, e se as coisas são pela graça de Deus, então eu não vou fazer nada. Uhul, né? Então eu vou levar a minha vida, e não é isso, né? Quem compreende o tamanho do amor de Deus e da graça, por isso, falando, se eu compreender minha justiça com a justiça de Deus e que ela é inacessível, nada que eu produza na minha vida, absolutamente nada, me dá um único passo em direção a Deus, a salvação, ao céu, não dá, não tem como. Vocês só vêm a mim porque Deus mandou, disse Jesus, porque vocês estão aqui porque vocês foram escolhidos. Entender essa grandiosidade, entender que Deus nos coloca exatamente no centro da sua graça, da sua misericórdia, tem que nos fazer todos os dias dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque aí eu faço o seguinte, se eu pequei, Senhor, eu feri a tua justiça. Eu feri aquilo que o Senhor tinha para mim. Quem compreende a grandiosidade do que é ser amado por Deus, o erro não é um horário marcado. O erro não é uma tomada de decisão. Um erro é um erro de percurso. Senhor, eu falhei. Como diz a tua palavra em João, todos nós somos pecadores. Senhor, eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim, Senhor. E me ajuda, Senhor, a lidar com esses problemas que eu tenho, com a luta que eu tenho no trânsito. Como tem pessoas que se orgulham ainda hoje, com 5, 10, 15, 20 anos, de que ele discute no trânsito. De verdade, apesar de ser um tema mais fácil para lidar isso comigo, para mim, eu não consigo tratar isso. Porque a gente não é mais da semente que nós éramos dos nossos pais. Eu sou assim porque minha família é assim. Minha família é briguenta, minha família toma lá da cá. Minha família, se você... E ele coloca uma palavra super nobre sempre, né? Ele vai dizer, que eu sou muito sincero. Verdadeiro, né? Eu falo mesmo. Exato. Raça. Que é essa? Porque, não, eu sempre pergunto para as pessoas, você é sincero, mas as pessoas pediram a sua sinceridade? Tome. Então, porque, você está entendendo? Porque existe uma coisa entre, se uma pessoa me pedir a razão da minha fé, eu devo explicar. Se a pessoa me pedir por que minha vida não está bem? Eu acho que eu tenho que levar a ela aquilo que eu percebo. Mas ser invasivo no tratar com a pessoa, ser uma pessoa que grita, é descontrolada e colocar isso ao seu sangue, quer dizer, ela está desconsiderando a família da fé que ela é. Sim, e o que ela nasceu de novo também, né? O que ela nasceu de novo, né? Despojai do velho homem. Isso é muito forte. E você vai falando, né? O assunto vai trazendo outros, né? Eu tava lembrando de duas coisas. Primeiro, daquela mulher
que se humilha aos pés de Jesus, né? Os caras falam, "Ih, se Jesus soubesse, né?" Quem é, fala assim, não, cara, é justamente de como ela se reconhece pecadora que ela tem uma dimensão do tamanho do perdão que ela recebeu. Então, por conta de quem é mais perdoado, mais ama. E aí eu lembrei dessa passagem quando você estava falando. A nossa compreensão do quanto nós somos pecadores interfere diretamente na nossa rendição e no nosso amor. Por quê? Se eu sei que eu sou muito pecador e eu fui muito perdoado, é o que você falou, eu não tenho para onde correr, cara. Meu lugar é rendido e humilhado diante do Senhor e amando, porque eu sei do que Ele me perdoou. É verdade. Agora, se a premissa é, eu nem sou tão pecador assim. Meu, pelo amor de Deus, eu já tô melhor que muita gente. Tem gente fora da igreja aí que não faz nada do que eu faço. Até dentro da igreja, eu sou melhor que muitos crentes. Então, isso te coloca num lugar aonde você não vai se humilhar, porque afinal de contas, quase que eu nem preciso do perdão, né? Porque agora eu já tô caminhando bem e aí te tira dessa posição de amor. Exato. E olha que loucura, há cara. 2 semanas atrás nós tivemos evangelismo e é um dos atos que eu gosto demais. Evangelismo de folheto mesmo, na entregar, rua mesmo, parar. ali. Show, orar pelas pessoas na rua, glória a Deus. E o interessante como a gente sai com uma compreensão já bíblica, já de estudo e tal, dos anos, do tempo, do momento, daquele recorte que tivemos. Mas o insight é do Espírito Santo de Deus quando você está na rua. Sim, ele que traz a palavra, ali, né? exatamente. É muito interessante. E muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, se você morresse hoje, que todo mundo pode acontecer com qualquer um, certo? Sim. Se morresse hoje, por que você iria para o céu? E a resposta, ela é muito padrão. Eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém. Faço mal para ninguém. Isso mesmo. Eu sou uma pessoa boa. A pessoa colocou uma justiça própria. Sim, eu mereço até, né? Isso porque eu não me prostituo. Sim. E aí quando você percebe alguns casos de pessoas que elas compreenderam que elas eram escravas do pecado. Elas pertenciam a uma religião que as escravizava. Ela pertencia a um meio que a escravizava, uma droga. O cara veio de um processo de que ele era um ladrão, um traficante. Sim. E quando ele entende o tamanho da misericórdia de Deus, esse cara produz tudo por Jesus. Sim. Esse cara faz tudo porque ele foi tanto impactado. Eu me lembro de uma moça na igreja e ela falou uma coisa, assim, é muito vivo o que ela me falou. Ela falou assim, eu nunca queria ter pecado como eu pequei. Olha. Mas ela falou com uma vida que até hoje, quando eu falo, eu consigo entender a intensidade dela. Sim. Eu queria ter conhecido Jesus antes. Cara. E eu falei assim, se você pudesse voltar ao seu tempo, você faria tudo melhor de novo? Ela falou, tudo que eu pudesse. Se eu tivesse voltado, eu voltaria ao ponto que eu pequei e faria tudo de novo. Eu falei, aí que tá, você não pode. Por isso você depende de Deus. E por isso é tão forte o seu arrependimento, porque é daqui para frente. Para trás Deus já limpou o seu passado, os seus erros. Segundo as Escrituras, ele jogou numa linguagem humana, ele jogou no fundo do mar e ele nem se lembra mais. Mas tem uma coisa, você pode fazer tudo melhor para frente. E é isso que é arrependimento. Sim. Arrependimento não é o que eu posso mudar no meu passado. Arrependimento é o que eu posso fazer agora daqui para frente. Porque eu mudei, eu estou convertido, eu saí de uma rota. E agora eu posso ir em direção a isso. Para mim, por isso que a sala de discipulado, para mim, ela é mais impactante. Né? Eu deixo todas as outras salas e vou da discipulado. E a primeira aula que eu falo é arrependimento. A segunda matéria, salvação. Então, eu vou até a terceira aula falando confissão de pecados. Sim. Porque se a pessoa entendeu esses 3 capítulos do discipulado, ela entendeu o tamanho do pecado dela. Porque muitas pessoas vão para o batismo porque é um ato bonito, porque o pai disse que, legal, vai se batizar, acho que você compreende. E eu faço de tudo para que ela entenda o tamanho do pecado dela.
tamanho da graça de Deus que impactou. No final das contas, eu quero cravar lá no coração dela mesmo, e no meu também, obviamente, como está no meu, de que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus todos os dias para nos sustentar. Sim, e também não que a gente se orgulhe do pecado de jeito nenhum. De forma nenhuma. Mas quanto mais a gente trabalha essa ideia, a gente acho que reforça, né, a ideia assim, né? Onde o pecado foi muito grande, né? Onde abundou o pecado, como vai dizer o texto. E aí não importa qual ou quanto, em que nível, né? Ainda que ele seja grande, a graça de Deus sempre vai ser ainda maior. Muito maior. Para poder nos dar a salvação, o arrependimento, a fé. Tudo isso vem de Deus para nós. Por conta justamente da graça. E é muito, muito interessante que você está falando no ambiente do evangelismo, né? Como a graça atua em nós e através de nós. E eu tenho também uma compreensão da questão da adoração, né? Acho que se a gente tiver a olhar um pouquinho mais do propósito das coisas, né? O propósito do ser humano é viver para a glória de Deus. Amém. Quando tudo isso aqui acabar, é para a glória de Deus para todo sempre lá na vida eterna. Amém. Então eu entendo que assim, o fim último do evangelismo acaba sendo a adoração. Amém. Se for aqui em vida, a pessoa vai estar lá adorando na igreja e com a vida dela. Agora, se for no finzinho da vida também, não tem problema, vai ser adoração para toda a eternidade. Amém. E aí eu vejo, cara, pode ser uma loucura, você pode me corrigir também, você é o professor de seminário, pastor, cara, pode me corrigir a quem quiser. Mas eu penso assim, pensando na experiência de Isaías, quando ele é chamado para o ministério, que ele tem aquela visão, ele tá lá, tá vendo lá os serafins, os querubins, o trono, e a presença de Deus tremeu o lugar, né? E aí quando ele tá no meio daquela contemplação de quem é Deus, mesmo que não fosse na totalidade, mesmo assim, quando ele vê, vou chamar de santidade, em outro lugar você chamou de justiça, né? Quando ele vislumbra a santidade de Deus, qual é a reação dele? Ai de mim, mano. Tô morto. Ai de mim, olha o que é Deus e olha o que sou eu. Fala, Senhor, eu não. Eu sou ruim, o povo é de impuros lábios, eu tô lá no meio. Então eu acho que essa experiência de adoração, pensando num não crente, até quando ele chega na igreja, ele consegue vislumbrar ainda mais ou menos quem é Deus. E para nós que já conhecemos, mais ainda. Quando a gente adora a Deus por tudo que ele quis se revelar pra gente, ainda não é tudo. Mas o que ele quis se revelar já mostra pra gente que a nossa situação é curvado, cara. É verdade. É rendido. É verdade. Só pelo que ele é. E aí também entra o que ele fez. Cara, como é que a gente entra, às vezes, na vida cristã num piloto automático que parece que desconsidera a grandeza de Deus? Porque se fosse só por isso, ele já tem que ser adorado, porque ele é digno. Agora, além disso, aquilo que ele fez na nossa vida, onde ele nos alcançou, da onde ele nos tirou, os milagres, os livramentos, tudo que a gente viveu. Quando a gente fala de fé, você pega lá Hebreus 11, né? Então você tem lá a galeria da fé, os heróis da fé e tudo que aconteceu. E é maravilhoso tudo aquilo. Então a gente tem a nossa fé, ela só vem por ouvir a palavra de Deus, sabemos disso. Então dela já é suficiente para nos gerar fé. Você olha a história de todo mundo que está ali em Hebreus 11, tudo aquilo é suficiente para nos trazer fé. Verdade. Mas se ainda não fosse, cara, quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala, cara, eu sei o que Deus fez na minha vida. Exato. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde Ele me tirou. E tudo isso devia alimentar a nossa fé e não deixar a gente num piloto automático, que às vezes acontece, né? Verdade. Vive como se não existisse isso. Você sabe assim, né? Uma observação que eu faço, ela não é um estudo, ela é uma observação. Pessoas que nasceram no Evangelho, tiveram uma boa família, Sim. uma boa casa, uma boa teologia, uma liberdade. Essas pessoas, quando elas começam a crescer, né? Criancinha, tudo certo. Mas quando elas batem na adolescência, elas não veem alguma coisa de impactante na vida delas. Porque elas viveram em um ambiente saudável. Elas viveram em um ambiente
palpável da graça de Sim. Deus. Tá tudo muito bom. Ela tá protegida. Ela está protegida pelo equilíbrio, ela está protegida por uma igreja saudável, ela está protegida porque ela tem uma teologia que a cerca Sim, o saudável. ensino da O palavra, as ensino da palavra. orações, Exato. tudo cercando ela, né? Ela participou do maternal, Sim, joias de Cristo, embaixadores, e vai crescendo isso aí. Exatamente. Ela não tem esse impacto. Quando a pessoa vem do mundo, quando ela foi escrava de uma religião, quando ela foi escrava de um processo de prostituição, quando ela vem de uma família destruída e ela encontra Cristo, ela recebe nela uma joia tão grande que tudo na vida dela. Se naquele momento falasse para ela, vai para um campo de guerra lá na Ucrânia, ela iria. Porque ela entendeu o tamanho da magnitude disso. Sim. Então, eu acho que Deus permite essas coisas. E isso faz muito sentido a partir de um... Eu já observava isso, né? Eu me converti com 14 anos, então eu fui muito impactado pelo Evangelho. Então, eu tive uma mudança mesmo de vida. Apesar de não ter tido nenhuma das experiências que muitos tiveram. Nunca usei droga ou qualquer outro tipo de nada disso, porque fui muito novinho. Mas eu não vim de uma família evangélica. Certo. Então eu tenho essa percepção. Garotos que viveram mais no meio batista, eles já viveram aquilo. Eles já foram protegidinhos, eles já participaram. Para mim tudo era muito novo. A Bíblia era muito nova, o ensino da Bíblia era muito novo. As canções eram maravilhosas. Então eu me apeguei assim de uma forma que aquilo se tornou o tudo da minha vida. Sim. E aí eu me lembro de um professor meu falando a filha dele, né? Ele falou que a filha dele disse para ele: pai, eu queria não ter nascido crente. Ele ficou parado assim porque ele é um bom pastor, né? Ele falou assim, acho que ela tem uns 17, 18 anos, mas eu não tenho nenhuma experiência como dos meus amigos para contar. Porque para ela, os amigos foram tirados, por exemplo, de uma droga, você está entendendo? E quando a gente é tirado, como você relatou sobre aquela mulher que se deita aos pés de Cristo, ela chora, ela transforma a única coisa que ela tinha ali, as lágrimas, o cabelo, para secar os pés de Cristo, ela entregou tudo que ela tinha, porque ela sabe o tamanho do pecado dela. Então, quando a gente é impactado por isso, realmente superabunda a graça de Deus na nossa vida e a gente se transforma no tudo para Jesus. Sei quando eu fui para Jesus, né? O Jesus veio até mim. Depende se você é arminiano ou calvinista. Esse é o ponto de vista aí da fé. Dependendo do lado que você quer acreditar. Existe uma coisa, quando ele entrou na minha vida, eu só queria saber dele. Ao ponto de eu ser transformado mesmo, né? De ter uma transformação tão genuína, e a Bíblia se tornou tudo para mim. Porque é nela que eu tirava o insumo para minha alimentação. Eu fui esse cara aí, nascido e criado na igreja, vivi essas crises. Eu já contei aqui no podcast que, eu não tinha testemunho para contar para as pessoas na minha cabeça, né? Você já caiu em mais um dado da minha pesquisa. Caí, eu sou esse cara aí. Eu falava, cara, mas tipo assim, na minha cabeça, né? Minha vida nem mudou. Eu não tenho como testemunhar uma transformação. Cara, acho que eu vou dar uma desviada aí só para depois falar que eu voltei. Não dá essa ideia, não dá essa ideia. Não, mas só finalizar aqui, né? Pra depois não cortarem aí errado, né? Que pode acontecer na internet. Né? Mas assim, depois eu pude fazer a leitura que assim, tudo isso que eu vi acontecer na vida das pessoas, o sentimento deles era esse que você falou dessa moça. Cara, eu queria voltar, que tivesse sido diferente. Exatamente. Né? E aí eu fui entendendo que na minha vida, como a graça se manifestou, foi Deus me livrando disso tudo. Exato. Tudo que o pessoal falou, cara, eu larguei, Deus me transformou, pô, eu perdi tempo da minha vida nisso, não sei o que, amigo meu da escola falando, não, cara, eu vou viver minha juventude, aí depois eu vou pra igreja. Aí hoje eu olho pra trás e falo, cara, a alegria que eu tenho de ter vivido minha juventude na igreja, soldando cabo, e tocando, indo nos acampamentos de outra igreja. Cara, meu rolê era esse e eu fui feliz da vida. Então, tipo assim, tem pessoas que agora falam, cara, eu queria ter vivido com Jesus lá atrás. Então,
esse privilégio que eu não tenho de um testemunho de transformação... Você teve de convivência. De convivência, de proteção, de ser guardado. Exato. E não é que eu não tive crise, não é que eu não quis largar, não é nada disso. Mas em tudo isso, o Senhor me guardou e eu permaneci. Com luta, com dificuldade, como todo mundo, mas permaneci. Exatamente. Sabe? E principalmente é uma fase muito tensa, né? Porque dos 14 até aproximadamente 22 anos, eu acho que é uma fase ainda, muito embora você tenha uma grande distância, né, de 14 para 22, mas é muita transformação nesse período, né? É muita coisa que acontece no seu corpo, é muita coisa que acontece ao seu redor. Na sociedade, tudo. Na sociedade. São muitas críticas. Você passa dos 18, você agora é maior de idade. Exatamente. Tudo isso muda nessa fase. Eu já vi uma pesquisa, agora não vou lembrar de quem, mas falando que justamente essa janela aí, a parte da adolescência, né? É onde tem muitas conversões, porque o adolescente buscando a identidade dele, ele fala, peraí, eu quero me afastar assim das ideias dos meus pais. Então eles são crente, quero ver se eu quero ser também, quero ver se eu quero a fé dos meus pais, porque eles estão buscando quem eles são na fila ali do pão. Então acontece muita conversão, porque aí o que vem da outra religião, da outra vida, da família desestruturada, não sei o que, fala, cara, encontrei uma coisa diferente, muito louca, que dá sentido pra tudo, virou tudo pra mim, é pra cá que eu vou. Mas também acontece o grande índice de desvio. A molecada vai crescendo, chega no ensino médio. Às vezes passa no ensino médio já com algumas crises de fé, chega na faculdade e desvia. Exatamente. Porque ele teve acesso a uma coisa que antes ele nunca teve, não soube lidar. E uma filosofia, uma dúvida, um pensamento, uma ideologia entrou no coração dele. E aí você vai ver, muitas vezes o que a gente chama de desviado, né? Ele tem uma raiva da fé, da igreja, pior até do que quem nunca foi cristão, né, cara? É verdade. E hoje você tem ainda alguns nomes muito destacados, alguns estudos muito bacanas, né? De uns anos para cá, de bons anos para cá, lógico, né? Surgiu o Marcos Eberlin, surgiu outras figuras que o Lourenço, surgiu outras Adalto Lourenço, Adalto Lourenço, né? Você surgiu outras figuras que ajudaram muito a compreensão. O próprio pastor de igreja, ele se reciclou. Ele teve que ler melhor. E tem uma outra coisa também, né? O próprio pastor de igreja hoje foi o jovem com crise no passado. Então ele sabe como lidar agora com algumas novas crises. Então ele sabe, puxa, eu também passei crise. Então é mais fácil, por exemplo... É muito precioso para mim lidar com jovens. Eu fui por mais de 10 anos líder de jovens. Então eu sei a crise. Eu tive que ter muita sensibilidade pelaquilo que eu não sabia que eu precisava ter sensibilidade sobre a vida deles. Então eu tive que ir descobrindo também muita coisa, né? E todo este trabalho me ajudou a compreender uma igreja hoje mais jovem. Mais jovem não no sentido de idade, mas mais jovem no sentido da mentalidade. Bom, muito bem, Claudião. Você citou algumas vezes aí da sua conversão ali em torno dos 14 anos, né? Nesse momento aí de adolescência. Mas como que foi, Claudião? Como que a graça te alcançou? Como que foi? Quem te incentivou? Quem ajudou ou não? Como que aconteceu esse momento de encontro com a graça de Deus? Ok. Acho que sempre tudo é um processo, né? Eu já tinha ido em algumas igrejas, como quando criança, não vim de uma família evangélica, minha família era católica, alguns ainda são, mas meu pai, minha mãe, minha irmã eram católicos. E aconteceu um dia do meu irmão ir viajar e ele me deixou cuidando da casa dele. Tipo, morando ali pra ter um movimento na casa. Uma luz acesa, né? Foi um feriado de Páscoa e ele ficava ali. Porque eu poderia acender a luz, se chovesse, tirar alguma coisa, para saber se estava molhando, essas coisas que aconteciam. E no bairro isso acontecia muitas vezes, né? Onde que era, mais ou menos? Jardim Capelinha, onde eu... Rapaz, da onde eu vim, né? Eu fui criado na Zona Norte, não vou falar o bairro para os irmãos não ficar bravo comigo. Mas, rapaz, tinha, às vezes, a família viajar... Pô, fica de olho aí, né? Se tiver algum movimento e tal. Rapaz, tinha casa que o povo encostava o caminhão...
levava embora até cortina, tapete. E aí um desavisado olhava e falava, pô, tá de mudança. Tá de mudança. Nada, os caras roubavam a casa inteira, cara. Exato. Eu entendo um pouco desse rolê aí de, fica na minha casa aí. Então. E os vizinhos pediam que eu ficasse ali dormindo e tal. E meu irmão fez um dia isso lá. Dorme lá na minha casa, porque eu vou viajar. É pra acender uma luz, colocar comida pro cachorro, aquelas coisas, né? Eu fiquei... Pra mim ficou legal, porque meu pai só deixava a gente assistir televisão até umas 10 horas da noite. Nossa. Né? Então eu fui pra casa do meu irmão. Aí a liberdade cantou aí. Coloquei um colchão na sala, liguei a televisão e dormi ali com a televisão ligada. E quando eu acordei madrugada, ali por volta de 3 horas da manhã, tava passando um filme sobre Jesus. Certo. Porque era Páscoa, né? E aí eu fui assistindo o filme, aquela mensagem do filme foi entrando no meu coração e eu aceitei Jesus ali, me ajoelhei e falei... Cara, através do filme? Do filme e pedi que ele entrasse no meu coração. Claudião, isso é... Eu já sabia o que orar, porque minha irmã, como ela era evangélica, né, não tanto tempo assim, mas ela sempre mencionava alguma coisa e ela ia... semeando a palavra, eu já sabia o que tinha que fazer. Mas, Claudião, conta a história direito. Se foi no Fala Que Eu Te Escuto, pode falar também. Não foi, não. A gente não tem... Nem tinha o Fala Que Eu Te Escuto. Não tinha ainda. Não tinha ainda. Eu vi essas coisas surgindo. E aí, na manhã seguinte, voltei para casa do meu pai, tomou café e tal, e passou ali no períodozinho, acho que da tarde, depois do meio-dia, passou uma galera chamando os jovens, né, as pessoas que estavam ali, mas principalmente os jovens, porque era um culto de jovens. Certo. Por um culto numa casa atrás da minha casa. Certo. E eu fui nesse culto e lá fui impactado pela mensagem, pelos louvores, pelas pessoas, pelo amor, pela comunhão e aceitei Jesus ali também. Aí, vamos lá. Para validar, né? É a dupla confirmação. Eu não sabia o que eu não sabia. Hoje a gente chama nas redes sociais verificação em 2 etapas. Verificação em 2 etapas. E quando contei para minha irmã que eu tinha ido, que eu tinha aceitado Jesus, ela ficou muito feliz. Ela falou, agora você precisa ter uma igreja da qual você congrega. Então, vamos comigo para a igreja para ver se você gosta. Se você não gostar, você vai em outra. E aquelas coisas. Eu fui, gostei. Olha que legal. E também aceitei Jesus ali. Então já verificação em 3 etapas, 3 etapas, exatamente. Você aceitou Jesus, Claudião? Não. Um monte de vezes. Inclusive, eu tô aceitando até hoje. Boa. Quando a gente é novinho, a gente não sabe muito bem. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Foi tudo com muita verdade. Foi com muita sinceridade. Fiquei congregando nessa igreja dos 14 até os 21 anos. Nossa. Tudo que eu tive ali de substância, Que né? igreja que era? Renascer em Cristo. Renascer. Das 14 até os 21 anos. Por alguns motivos lá. Eu frequentava Renascer como agente secreto ali, né? Que eu sempre fui da Igreja Batista, mas eu morava em Pirituba. Aí pronto, falei que não ia falar onde eu morava, né? Falei, morava em Pirituba e Barra Funda, quando se tornou Espaço Renascer ali, era uma casa de shows lá, e depois se tornou Espaço Renascer. E tinha show de evangelismo toda segunda. Então, Resgate, Oficina, RM6, DJ Alpiste, toda segunda eu tava lá quase. Pois é. Então, essa parte, assim, pra minha juventude, ela foi muito importante. Foi muito marcante, porque eu vi tudo desde o começo, eu vi a formação da marcha, dos SOS da vida. Muito legal. Participei de tudo isso aí. De muitos lançamentos de CDs que surgiram. Por causa da Gospel Records, né? A Gospel Records juntou os artistas, tudo. Aí, depois de um tempo, por questões que não precisam ser citadas aqui, saí de lá e fui para uma outra igreja, a Igreja Batista do Morumbi. E certo. aí também fui muito acolhido. E aí eu vi um outro tipo de doutrina ou teologia. E aí isso me ajudou muito em alguns processos da minha vida. Mas desde os 14 anos, desde quando eu aceitei Jesus, desde quando eu tive os primeiros impactos, eu tinha certeza de uma coisa. Deus tinha me chamado para o ministério pastoral. Nossa, já na conversão lá, Claudião. Que legal. Eu aceitei Jesus e logo em seguida eu fui trabalhar, né? Arrumei um trabalhinho e tal. Comecei bem novinho, como office boy e tal. Office boy. Anos depois, eu
algumas coisas eu queria na minha vida. Queria trabalhar com informática, isso era um desejo que eu tinha desde a adolescência, e Deus foi traçando todos os caminhos, e para o ministério pastoral. Eu encontrei uma secretária que eu tinha trabalhado lá no primeiro trabalho que eu tinha, né? E a gente se encontrou, se cumprimentou e aquela coisa, e a primeira pergunta dela: você se virou pastor? Nossa, Porque eu cara. Porque você manifestava, já tinha esse desejo porque eu desde o manifestava começo. muito isso para ela. Eu falava assim, como eu estudava muito a Bíblia, eu ia para os lugares, eu estava sempre com a Bíblia, eu tinha aquela Bíblia pequenininha, eu ficava office boy, mas a coisa que ele mais faz é ficar esperando, né? Oh, nem me fala, eu trabalhei também. Busão, fila, Uma né? fila para comprar passo, fila de coisa. Fila E eu, de banco. fila de Não banco. tinha tudo pela internet, né, Eu meu? Tudo era eu fila. cheguei uma vez a ler a Bíblia inteira 2 vezes no ano. Por conta desses Por momentos conta, de espera, né? porque eu lia a Bíblia de Gênesis até Apocalipse até junho. De junho pra frente eu lia eu lia de novo a Bíblia. Ou era um tempo que eu era feliz, hein, Claudião? Que dava pra comprar dog com passe, viu? Lá no centro da cidade. Muito bom. E foi um período muito legal. Então começou muito novo, tudo isso muito novo, muitos desejos. Então, sim, hoje eu olho para minha vida e tudo que eu desejei, que estava em Deus, pela sua graça Ele me deu. Glória a Deus, meu. Eu fui num, onde estava o Guilherme Kerr, num culto que estava o Guilherme Kerr. Ele cantou músicas que eram muito daquela As antigas, época, né? Que legal. Eu comecei a chorar ali porque eu estava com a minha esposa e com a minha filha do lado, né? E elas também estavam comovidas, né? Mas ela falou assim, a minha esposa falou assim, eu já até sei o que passa na sua cabeça, né? Porque eu já tinha dito para ela algumas vezes, né? Porque eu aprendi desde muito novo, por causa da primeira igreja que eu participei, a orar pelo aquilo que eu queria no futuro. Certo. Então eu orei por uma família, orei pela minha vida profissional. Nossa, e tal. E elas são resultados de oração. Sim. Do desejo que Deus tinha. Deus fez brotar um sentimento tão nobre no meu coração. E aquele foi o espaço que Deus tinha para mim, para trabalhar no meu coração, na minha vida, na minha história. E foi muito bom. Eu não olho com dor, eu não olho com tristeza. Eu olho como um aprendizado de um garotinho que tinha 14 anos. Hoje a gente dá aula para adolescente com 14 anos, eles ainda estão imaturos. A gente já trabalhava nessa época, né? Pois é, comecei também com 14 ou 15. Então, a gente já trabalhava, a gente já sabia o que desejar. Eu vi os primeiros pastores pregando, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É esse o desejo que eu quero. Fui, inclusive, pela quantidade de leitura da Bíblia que eu fazia, né? Eu com 12 anos, estava na 5ª série ali, eu acho que é a 5ª série, chegou uma pessoa vendendo um curso de computação, né? E eles traziam aqueles papeizinhos, curso de digitação. Sim, eu vou falar Word, que Word. Eu fiz uns desse aí também. Não. Pacote Office, Word, Star, Lotus 1, 2, 3. Nossa, não. DOS, era bem antigo. Eu acho que eu conheci um pouquinho depois, já era o pacote Office. Mas era bem antes disso, Mas olha, para não dizer que eu sou novinho, apesar de ser, o computador da minha casa, que meu pai tinha, que eu jogava lá o Pac-Man na época e tal, campeonatos com a minha mãe, memória afetiva, ele era esse Lotus. Porque o disquete era do tamanho dessa sua Bíblia aí quase, os verbatim da vida lá. Isso mesmo. Colocava no Drive A para ele ler o sistema, B 2.enter para ele ler o outro driver. Era esse rolê aí? Isso mesmo, tudo isso aí. Inclusive eu tenho os diplomas deles até hoje. Cara. Mas eu guardei o papelzinho porque eu desejava ir para a área de informática. Eu guardei. Eu tenho um lado afetivo muito forte. E eu fui 13 anos, 14 anos comecei a trabalhar e ali por volta de 15 anos mais ou menos, 15 para 16 anos, acho que foi mais ou menos isso, uma advogada que eu trabalhava, né, no escritório de advocacia, ela falou assim, olha, eu recebi muitos elogios de você, porque falou que você vai lá entregar os documentos, você espera quietinho,
a doutora de lá fala que você fica lendo a Bíblia o tempo inteiro e tal, Olha. porque você tem que ficar esperando, né? Bom, vou ficar esperando, vou ler a Bíblia, né? E eu lia muito a Bíblia, consumia, né? E tínhamos estudos, o panorama bíblico, então eu lia, fazia estudo, só ficava numa mesa separadinho lá. E ela falou assim, eu quero te dar um presente. E eu falei, Olha. puxa vida, porque assim, eu falei assim, posso te dar a resposta amanhã? Ela falou, você pode escolher o que você quiser, né? Desde que não seja tão caro, né? E aí eu peguei o papelzinho que eu tinha ganho, que eu tinha recebido lá na Do curso. e falou, eu queria fazer isso daqui. E ela falou assim, nossa, tanta coisa pra você pedir, você quer fazer um curso? Não é possível. Tá errado esse adolescente, hein? Tá errado esse adolescente. Eu falei, eu quero fazer isso daqui. Ela falou, tudo bem, eu vou te pagar. E pagou, e Cara, que legal. aquilo turbinou minha vida, né? Porque dali eu fui para uma outra empresa e tal, já com 16 anos, já comecei, com 17 já fui para a área de informática, Olha, aí cara, fui embora, né? glória a Deus. Tô até hoje, né? Mas assim, foi uma idade de muita mudança, né? Foi uma idade, por isso que eu acho que talvez eu tenha muito cuidado, muito tato com os adolescentes, porque eu me coloco na posição deles e quando eu não os entendo, a primeira pergunta que eu faço, eu falo assim, qual era a pergunta que eu tinha nessa idade? Qual era o meu questionamento? Qual era a minha dúvida? O que Deus simbolizava para mim, né? Então isso me ajudou muito nessa caminhada com jovens, de ser líder de jovens, de trabalhar com jovens, de ter um discurso mais jovem, né? A gente acha que jovem, apesar de ser novinho, né? Apesar de ser um adolescente, ele não tá te entendendo. Não, muito pelo contrário, ele tá te entendendo e entendendo muito bem, né? Eu tenho a oportunidade de batizar alguns adolescentes, pré-adolescentes, jovens, e eles estão te entendendo muito bem. Por isso esse negócio de que jovem só quer curtição, depende muito. Porque se você tiver seriedade no que você vai falar, ele quer essa teologia um pouco mais refinada. Ele só precisa de uma coisa, que aquilo que você esteja transmitindo para ele faça sentido na mente dele. Se fizer sentido, ele fala assim, uau, ele isso compra, aqui. né? Ele compra. Verdade. Ele não vai deixar de ter a beleza dele, Sim. mas ele vai comprar aquilo. É o que a gente estava falando antes, né? O adolescente, muitas vezes, ele tá na busca ainda da identidade dele. Por isso que ele se identifica muito com uma tribo, como a gente falava antes, né? Ou algum grupo. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos, né? Então, um dos grupos que ela transita bem é do tal da cultura do K-pop lá e do dorama, né? Tanto que de 15 anos ela pediu pra ir no show de uma banda sul-coreana lá no Morumbi. E eu embarquei nessa aventura aí, né, mano? 8 horas de fila pra comprar o ingresso, 10 horas na fila do estádio pra entrar. E depois no final nem precisava. Teve gente que chegou lá 10 minutos antes do portão abrir e ficou no mesmo lugar que a gente. Mas daí era uma mãe que já tava ligeira de como funciona o show, o lugar. Você conhece lá o Morumbi? Já foi no estádio? Já fui, você gosta de futebol? Fui. Então era naquela arquibancada. Arquibancada não, arquibancada inferior, onde tem as cadeiras. Sim. Que fica coberto pela arquibancada. Sei como é que é. Então no final das contas, tinha lugar pra todo mundo, pra ficar sentado e coberto. Porque quem ficou na arquibancada e quem ficou na pista lá tomou chuva, que choveu o dia inteiro. Então a gente fiquei o dia inteiro tomando chuva pra ficar no lugar. Mas porque é uma tribo dela. Aí a minha esposa fica de olho, ó. Não, então tem coisa que pode, coisa que não, isso aqui, tal. E de verdade, eu acho que você escolheu o melhor caminho. Porque a juventude que foi muito punida, reprimida, ali, né? Porque elas queriam alguma coisa, na verdade elas têm um grito de libertação. E quando você começa a ensinar pro teu filho que ele tem que fazer a escolha adequada, né? Então eu passei todo esse processo com a minha filha. Hoje ela tem 25 anos, né? 10 anos a mais que a sua. Eu tive que desde muito pequena ter tato para isso. Porque a primeira pergunta que eu me faço é o que eu faria se eu estivesse na idade dela? Qual é a pergunta dela? Qual o desejo que eu tinha? Então, antes de reprimir, e como na minha casa sempre teve muitos fã-clubes dessas galeras que você tá... Daí é mais da época da sua filha, né? Mas na época da minha filha tinha outros. Ok, verdade. E a gente sempre ensinou ela assim, saiba escolher, saiba escolher.
E uma vez a gente conversando, as meninas todas dentro do carro e tudo mais, indo pra igreja, eu falei assim, e aquela artista assim, né? Aí ela pararam um pouquinho e falou, a gente não gosta mais dela não. Aí eu falei, Olha mas por aí. quê? Né? Tinha pôster, tinha tudo. Mas por quê? Ah, não, ela se envolveu com drogas, ela tá Olha. fazendo isso, ela tá fazendo aquilo e tal. E eu fiquei muito feliz, Uhum. porque elas colocaram, elas sabiam, ó, até aqui a gente gostou, mas daqui pra frente isso não condiz com os nossos valores. Uhum. E eu tenho valores. Sim. Então eles sabem, está na mente deles. Eu dei muito tempo aula para adolescentes na EBD. E não penso que foram aulas tipo, fique ligadinho, Uhum. nada. Foram aulas que eu falava sobre bibliologia, na linguagem Tá, dele. tá. É, Aprofundando mesmo, na né? linguagem dele. Se você entrar na linguagem dele, esclarecer para é o que eles precisam, porque isso eles vão encontrar lá fora, Uhum. né? Uma vez, eu acho que o meu ministério foi pago naquele dia. Um professor chegou para minha filha e disse: "Você não tem dúvida sobre a sua religião?" Ela falou assim: "Eu tenho um monte, mas sempre que eu tenho dúvida eu pergunto pro meu pai." Uhum. E ela me contou aquilo, eu falei: "Meu ministério foi pago hoje." Entendi. Porque se minha filha tem confiança para tirar as Sim. dúvidas que ela tem sobre a religião que ela tem com o pai dela, então é que ela confia, Sim. né? Porque eu acho que é essa camada que a gente tem que ter da proximidade com eles, de trazer Muito para eles legal. uma verdade, deles entenderem que eles estão no mundo dele, mas a gente tá aqui, Sim. né? E olha, Claudião, sabe uma coisa que aconteceu? Minha filha tinha, acho que era 12 anos, ou 13, ela estava no sexto ano, sexta série. E ela estava estudando numa escola que eu estudei na Uhum, minha infância ali no fundamental, né? E ela estava estudando lá, mas a educação tá meio complicado em alguns aspectos, né? uhum, E eu tinha uma preocupação, mas por outro lado, tinha um professor lá que foi ovelha minha, era professor uhum, de educação física, ela adorava e tal. Então eu tinha uma certa tranquilidade, né? uhum, Dela tá lá, tem um professor amigo lá, tal, beleza. Só que aconteceu na escola do coordenador, falou assim: "Olha, pais, eu quero que vocês saibam que nós somos progressistas uhum, e nós trazemos todas as pautas para cá e a gente conversa com os alunos e tal." Eu acho que ele nem poderia ter aquela postura, né? uhum. Mas eu falei para minha esposa, falei, bom, e agora? Falei, se a gente briga com o coordenador, ainda é capaz dela sofrer algum tipo de retaliação É aqui na verdade, escola. é Falei, verdade. mano, vamos orar sobre isso, pedir sabedoria a Deus e segue o jogo. Uhum, Aí um dia eu tô voltando com a minha filha da escola e falei, e aí filha, como é que foi a escola e tal? Não, pai, foi tudo bem e tal, não sei o quê. Ah, aquela minha amiga lá, ela tá com umas histórias. Ela, história do quê? Como assim, filha? Falou, ah, não, pai. Você sabe, né? Quase toda a minha sala é bi. uhum. Mano, 12, 13 anos. Ainda falei, bi o quê, filho? Bicampeão? Bilíngue, né? O que que você tá falando? Falei, não, pai, o pessoal lá é meio bissexual. As meninas ficam com outras meninas. Uau, Tem um menino lá que tem 3 namoradas. uau. Falei, Jesus Cristo, tem misericórdia. Mas ali, né? Aham. Falei, filha, mas e você? Falei assim, ah, eu não, pai, eu sou de Jesus. Eu Olha, não gosto dessas coisas. Eu falei, olha só. nossa. Você falou do ministério pago, É, né? pronto. Falei, cara, aquele dia. Falei assim, olha, eu posso tá errando em muitas coisas nessa vida, mas pelo menos de passar os valores para minha Exato. filha, cara, aquele dia me deu uma preocupação, mas também me deu uma alegria. Aí eu Exatamente. cheguei, conversei com a minha esposa e tal, muito bem. Aí no outro ano ela mudou de escola, Aham, deu tudo certo. aham. Mas aí teve um dia que ainda nessa escola que ela tava, ela chegou para mim e falou, pai, é... Deus abriu o Mar Vermelho mesmo? Uhum. Bom, aí, né, você fala assim, bom, essa pergunta não veio dela, né? Certo. Não veio dela. Pode ter vindo do influencer, a molecada tá conectado o tempo todo. Foi, tá tudo bem. Falei, filha, abriu. Deus abriu o mar. Uhum, A situação foi assim, o pessoal tava saindo, o exército vindo atrás, uhum, abriu. Expliquei tudo de novo. Ah, pai, entendi. Beleza, beleza. Falei, filha, mas da onde que veio a dúvida, né? Da onde uhum, que você viu alguma coisa na internet? Falou, não, pai, meu professor de geografia, uhum. ele estava falando que isso é algo impossível de Aham. acontecer, não sei o que e tal. Aí eu Mas quis perguntar para o senhor.
Falei, ô filho, mas você acredita que seu professor tem razão? É impossível mesmo. Falei, realmente é impossível de acontecer, filho. Por isso que a gente chama de milagre. Ela, como assim? Eu falei, porque é verdade, filho. Aham. Impossível isso acontecer. Isso Uhum. foi ação de Deus sobrenatural, Uhum. contrariando todas as leis da natureza. Exatamente. Então, realmente foi um milagre. Ele não está errado de falar que foi impossível. Aham. Ele não tem a compreensão igual a nós. Então, ele fala que não acredita porque cientificamente é impossível. E nós acreditamos porque nós cremos em um Deus que pode fazer o impossível impossível. cada vez que ele quiser. Pronto. Falei, ainda tem mais, filha. Eu, quando tinha a sua idade, teve um professor que falou pra mim que tinha uma época do ano que o Mar Vermelho ele ficava raso, assim, da Uhum. altura da canela. Uhum. Então o povo poderia facilmente ter atravessado nessa época. Uhum. E aí eu falei pro professor, falei, pastor, eu não acredito assim, porque a Bíblia fala que eles atravessaram com o pé seco, Uhum. sem molhar os pés eles atravessaram. Porém, se de fato o mar estava com um palmo de profundidade, aí eu creio mais ainda, porque a Bíblia fala que Deus afogou os egípcios, Exatamente. afogou no mar, se ele estava com só um palmo, afogou o exército inteiro, É. poxa vida, É. o milagre foi maior do que o que eu estava esperando. Então, tem esse momento, a gente estava falando que algum momento vem uns questionamentos, né, Aham. na escola, Sem dúvida. no ensino médio, às vezes na faculdade isso aí é ainda mais forte, né? Muito mais. E se o jovem não está preparado ali, não Aham. tem as suas bases ali, os seus valores, é muito fácil para ele. E não tem jeito, né? Ninguém quer ser rejeitado na sua tribo. A gente não quer ser o bichinho estranho lá, Sim, sim. né? Então, e por conta disso, eu tive muito cuidado, muito cuidado com o que eu ia fazer, de não tirar ela da alegria, porque foi exatamente, eu acho que a escolha sábia que você fez. Eu vou pro show com a minha filha. Fui, cara. Porque se uma hora ela vai dizer, ela vai querer, ela vai tomar as decisões dela, Uhum. mas ela tem os valores que já tá lá intrinsecamente dentro do seu coração. Sim. Tá lá marcado dentro do seu coração, tá escrito. Porque se a gente começar a dizer para ela, não, você não deve fazer isso, você não pode fazer. Claro, tem coisas que a gente tem que cortar mesmo. Uhum. Mas se a gente vai levando realmente desde criança num processo educacional, pai e mãe, é muito mais fácil depois no futuro. Sim, sim. corrigir. Tendo os valores, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Muito bem. E, Claudião, agora uma pergunta. Vamos ver nossas memórias como tá, né? Que o HD já tá falhando um pouco, né? Fala que a memória é uma vaga lembrança. Mas como que a gente se conheceu, o Claudião? Como que a graça conectou nossas vidas em algum momento? Qual que é a lembrança que você tem? E eu vou tentar lembrar a minha também, que tô buscando. Olha, assim, eu olho pro meu passado e eu vejo tudo muito positivo. Certo. Muito positivo no sentido de que eu tive um bom lar. Uhum. Meus pais, apesar de nós não sermos criados numa igreja evangélica, Uhum. foi um ótimo pai. Até hoje é um ótimo pai. Minha mãe, que descansa no Senhor, foi uma ótima mãe. Uhum. Valores maravilhosos. Quando eu olho para minha conversão, eu vejo que houve um rastro do passado cheio de informações lá deixadas. Se eu me ajoelhei naquela televisão é porque alguém me ensinou que eu deveria aceitar Jesus daquela forma. Sim, sim. Né? Então eu recebi um bom lar, eu recebi bons irmãos. Meus irmãos muitas vezes fizeram papéis assim mais do que irmãos por mim, né? Porque nós somos de uma família de 6 com a minha mãe. Meu pai, depois do falecimento da minha mãe, meu pai casa de novo, tem mais 2, então nós somos uma família de 8. 8 irmãos, são 8 irmãos, né? Mas nós somos uma família que se ama muito, se considera, se respeita. Então eu vejo a graça de Deus em cada um desses detalhes. Entendi. Em cada proteção, em cada cuidado. Me separando de algumas coisas. Eu olho assim pro passado e falo assim, aquele meu amigo de infância foi para as drogas e morreu no crime. Nossa. Então foi um caminho Entendi. muito dividido, entendeu? Deus selecionou para cá e mandou para lá. Né? A pessoa fez a própria escolha, né? Sim. Mas assim, Deus me preservou disso. Eu vejo a graça de Deus como, Haroldo, você pegar um menino que está saindo ali da escola e um colega fala assim, cara, você não quer trabalhar?
eu já atrás de trabalho, né? A Uhum. gente gostava, naquela época podia trabalhar. E ele me chamar para eu trabalhar no escritório, como CLT, tudo certinho. E aquilo mudou meu cenário profissional. É Sim. graça de Deus. A bondade daquela advogada que contou para a dona do escritório que eu era um bom menino é Olha graça de isso, Deus. cara. O Deus ter me feito lembrar que eu guardei um papel, Pois é, um lá, panfleto um ali da escola, né? panfleto, eu guardei Cara, mesmo. Eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. É graça de Deus, é graça de Deus ter me sustentado no trabalho. As pessoas que apareceram, graças de Deus a mulher que ele colocou na minha vida, porque uhum. foi, eu olho para ela assim, ela combina tudo comigo, Ei, né? glória a Deus. Então, em todo momento eu vejo a graça de Amém. Deus e a sua misericórdia, né? A forma como que eu fui amado nas igrejas que eu passei, e agora, né, a primeira Sim, igreja batista do Socorro, da qual eu sou pastor, bênção. a forma com que eles me tratam, o carinho com que eles me tratam, né? Eu não sou merecedor de tamanho carinho, Uhum. muitas vezes, né? Então, às vezes eles me chamam, pastor, vai em casa, passa em casa. E assim, eu olho para eles assim, eu me sinto devedor, porque o olhar deles é de carinho. Eu falei Entendi. assim, por que as pessoas têm tanto carinho por mim, Uhum. né? Assim, tirando o fato de que a gente faz o papel pastoral, que é de orar pela pessoa, ensinar a palavra e tal, mas assim, não mais do que isso, né? Faz o que deveria fazer mesmo. Sim. E o amor dela, né? Então eu vejo tudo e todo o caminhamento de Deus, né? Eu desejei um dia ser pastor de seminário, ser professor de seminário, Deus Uhum. me permitiu, graça. Amém. Não tem nada de especial, Sim, não tem nada assim na minha vida que você fez. Você é uma pessoa diferenciada. entendi. É graça. Então, tudo que eu vejo assim, tem a graça de Deus, da sua salvação, no Amém. meu trabalho, no meu casamento, do cuidado das pessoas, né? Do carinho que é ela, as pessoas que entraram na minha vida. Quantas pessoas na minha vida profissional eu estava assim no limite do cansaço para resolver problemas e elas entraram exatamente para me ajudar. Sim. Eu acho que isso é tão importante, né, Claudio? Quando a gente olha no retrovisor assim Aham, e vê a graça de Deus em aham. tudo, isso nos dá muita esperança em Deus, né? Não em Uhum. nós, da graça que vai nos sustentar daqui em diante, né? Daqui Para em onde diante. Ele tem nos conduzido. Uhum. Mas como que a gente se conheceu, Claudião? Você lembra disso aí, não? Ó, eu e o pastor É, Haroldo, como nós nos como que, conhecemos? Vamos que eu lá. falo, como que a graça nos conectou de alguma forma aí? Ah, ok. Bom, eu acredito, pastor. Não foi no futebol, não? Então, talvez, cara, talvez, porque quando eu cheguei aqui, eu tô aqui há 2 anos, fez 2 anos agora, né? Aham, Na época era outro presidente da associação, né? O aham. antecessor a você. E eu acho que eu te conheci na reunião lá que você foi eleito, cara. Te conheci Ah, assim, pode eu te ser. vi, né? Pode ter sido, hein? Pode ter sido, acho que há 2 anos Aham, atrás. Quando pode falou, ter ó, sido. tá eleito aí o pastor Cláudio, da PIB do Socorro. PIB do Socorro. Como eu fui da Zona Norte a vida Aham. toda, eu só conhecia PIB do Socorro. Como cidade. Não, por ter tido aula com Ademir Caetano na Ah, tá. teológica. Verdade, Eu falei, verdade. nossa, foi acho que a igreja que ele era pastor, mas também assim, era uma vaga lembrança. Aham. Aí eu acho que eu te conheci ali. Ah, então pode Só ser. que pra você eu era mais um ali na multidão, ali É, da Assembleia. Aí eu acho que a gente foi estreitar mesmo no futebol, no cara. futebol. No futebol, se não estreita, se arruma inimigo. É. A gente aqui na nossa associação, toda primeira segunda, né? Inclusive o dia que a gente tá gravando esse episódio, hoje à noite tem, né? A gente faz um futebol com churrasco e lá com os pastores. E um dia o Claudião foi lá. O Claudião tá numa postura aqui toda humilde e tal, mas é boleiro, é jogador, viu? É, Jogador, faz vários gols lá. a bola bate em mim e Da entra. É mentira. graça. Fez uma par de gol em mim lá. E é difícil, porque é gol de salão. O gol é pequeno, eu sou grande. É que os caras chutavam, batiam em mim e entrava a bola.
foi graça. O Claudião é bênção, um palmeirense roxo, ou verde, né? Melhor dizendo. Verdíssimo. Palmeirense verde, a gente também tá sempre comentando as resenhas. E pra sorte dele, quando eu conheci, o Palmeiras tá numa fase aí que ganha quase tudo que disputa, né? Não dá nem pra fazer piada com ele, eu fico chorando com o meu São Paulo aqui. Não, mas eu tô magoado. O Palmeiras perdeu ontem. Pelo amor de Deus, tá raro, né? Perdeu do Cruzeiro, né? Perdeu do Cruzeiro, né? Um tempo atrás é que o pastor Juan Nossi, ele vai assumir agora como pastor de novas gerações da Igreja Batista da Graça, do pastor Marcelo, em Hermelino Matarazzo. E, cara, você não vai acreditar, o cara sentou aqui pra conversar comigo, o tataravô dele é fundador do Cruzeiro. Uau, que legal. Você acredita, cara? E aí eu tava lembrando, porque ontem, né, o Palmeiras perdeu pro Cruzeiro, ele postou uma foto, eu lembrei. Falei, cara, que loucura, mano. O tataravô do cara legal. era o que não fundador do Cruzeiro. O que não é o futebol no Brasil, né? Loucura, como ele é uma paixão assim. Não, você não sabe, né? Depois você assiste o episódio com ele foi aprovado na peneira do Atlético. Uau. Falei, cara, aí é muita traição. Aí eu vou... Falei, não, aí não pode, cara. Se eu vou ser fundador do Cruzeiro, você é cruzeirense. Eu falei, não, pastor, você não tá entendendo. Meu pai não queria me levar pros treinos. Uma traição pra família, né? Exatamente. Então acho que foi isso mesmo, Claudião. Foi no futebol que a gente estreitou um pouco mais. Provavelmente. E aí também você virou meu presida na associação lá, a gente vai conhecendo e conversando mais. Sou um servo na associação. É um servo, mas é uma bênção, viu, irmãos? Tem sido uma bênção na vida da nossa associação. E hoje, Claudião, uma parte importante também, a gente citou mais ou menos por cima, como que você vê a graça de Deus, né? Hoje a gente pensando assim na ideia dela através de você, né? Onde você está atuando hoje, como tem sido pastor do Socorro, professor do seminário. Fala um pouquinho dessa leitura que você tem, da graça se manifestando através de você. Como que você vê isso hoje? Eu acho assim, Deus colocou em mim um ímpeto muito grande. Eu tenho muita dificuldade de mexer com coisa pequena. Tá. Eu tenho muita dificuldade de mexer com coisas que elas não vão pra frente, assim. Eu gosto de coisas expansivas. Uma coisa meio empreendedora, né? Empreendedora. Que legal, o que Jesus disse, né? Sobre o reino de Deus é um grão de mostarda. Pequena semente que você joga. Mas ela cresce tanto que as aves dos céus vêm sobre os seus galhos, sobre as suas folhas. Eu não consigo ver a narrativa de Deus daquilo que fica como está. Ok. Porque ela é crescente. Então, eu acho que tudo que eu fiz na igreja, nos estudos, no seminário, é tentar ser o mais expansivo possível. Apesar de eu ser muito passo por passo para fazer as coisas, e a minha profissão tem muito isso, né? Escalonar, né? E degrauzinho por degrauzinho, eu sempre soube esperar isso. Eu acho que existe um tempo para que você tenha um salto. Então, quando ela fica muito estagnado, parado, negócio no movimento, aquilo me incomoda muito. Sim, aquilo assim, pode ser um degrau, mas tem que avançar um degrau, tem que subir, né? Entendi. Exatamente. Sensacional. Então, por exemplo, na igreja, uma das coisas que mais... Por exemplo, ontem nós recebemos uma notícia, e é uma irmã, ela chegou assim, eu queria saber como é que eu faço para me batizar. Que coisa gostosa de ouvir isso, né? E como eu participei de igrejas muito grandes, e agora, hoje, por exemplo, algumas teologias nem bate mais comigo, né? A narrativa. Entendo. Mas o ímpeto daquilo ainda existe. Entendi. E aí eu vi no sábado uma frase do seguinte: nós podemos manter uma boa teologia, mas termos o mesmo ímpeto. E eu acho que a gente tem que ter isso mesmo. Sim. Acho que porque a gente vai no discurso, meu pastor, de que eu sou pequeno, mas sou saudável. A minha pergunta sempre foi essa: o que você viu que era pequeno, não cresceu e é saudável? Porque teu filho tem 10 anos, né? O meu tem 7. 7 anos. Quando ele fizer 27 anos, ele não vai estar da mesma altura. Claro. E nem mais com a mesma mentalidade. E nem mais com os mesmos desejos. Sim. Porque ele amadureceu, ele cresceu. Nós temos que crescer. A igreja precisa crescer. Um corpo parado, ele adoece. Um corpo parado, ele só produz dor.
ele não cresce. Ele atrofia. Ele atrofia por Cara. completo. Né? A gente precisa mexer, esse corpo ele precisa mexer. Quando eu vejo coisas, por exemplo, eu entrei aqui e vi esse estúdio. O estúdio cheira a dignidade. Bonito, bem feito, né? excelência. O reino de Deus tem que ser com excelência. Glória a Deus. Não vejo problema nenhum da gente começar uma igreja com tábua. Madeira, uma telha, seja lá o que for. Não, começa debaixo tronco, da árvore, não tem problema. Não tem problema nenhum. Vamos pra cima. Mas se é de Deus, vai crescer. Cara, o quanto vai crescer é com Deus. Com Deus também. Claro. Só que eu estou numa cidade chamada São Paulo. Por que bares crescem e a igreja não? Então eu preciso entender e aí olhar para a minha realidade e falar assim, Senhor, o que eu estou fazendo que não tem feito com que a sua igreja avance? Então talvez essa seja uma coisa que eu posso dizer assim, é a graça de Deus através de mim. Sim. É entender que eu tenho um processo tão forte em mim, de desejos, né? Eu lembro do Ari Veloso, né? Você foi pastoreado por ele na época que estava lá? Exatamente. Cara. E quando eu cheguei lá, ele começou um conceito chamado a Torre da Integração. Eu falei, puxa, cai no lugar certo. Olha. Porque o cara pensava grande. A Igreja Batista do Morumbi mesmo não é uma história de alguns casais na casa do Ari? Do Ari, exatamente. E pra quem conhece a Igreja Batista do Morumbi, né, cara? E você tem que ter rotatividade, né? Cara, a água tem que mexer, né? Água parada dá dengue, né? Dá dengue, né? A água parada dá dengue. Cheira mal, apodrece. Igreja não pode... Assim, se eu estiver falando de um local em que eu tenho poucas pessoas, é um interior do interior, lá de um estado bem simplesinho. É claro, aquele estado não vai crescer, você tem poucos habitantes, não dá para você movimentar muitas coisas. Mas assim, se você está numa cidade tão pujante como a nossa e querer colocar único desculpa, dizer assim, é que as pessoas não querem saber do evangelho. Ah, não dá, Claudião. Então, porque isso já vira algo como uma desculpa. Porque assim, tá bom, eles não querem saber do evangelho, mas porque tem tanta igreja tão relevante, com ações tão relevantes? Exato. Por quê? Então, quer dizer, não é que as pessoas não querem tão saber do evangelho. Talvez eu esteja trabalhando errado. E uma das coisas que eu mais gosto é quando a pessoa diz, nós estamos fazendo errado. É certo, eu pensei que eu estava fazendo certo. Então vamos fazer o certo. Vamos fazer o correto. Nossa, essa visão sua, Claudio, é maravilhosa. Então, porque eu participei de uma igreja muito pulsante logo no meu início, né? A Marcha para Jesus começou ali, o SOS da Vida começou ali, a rádio começou ali, as músicas, e talvez alguém possa fazer assim, mas a teologia não é boa. Realmente, eu também já concordo, de verdade. Hoje você tem uma leitura sobre isso, Hoje a gente tem uma leitura sobre isso. Mas eu posso te falar uma coisa, eu consigo trabalhar com a mesma teologia boa, saudável, os princípios batistas, todos os nossos princípios são perfeitos. A democracia, a Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo, todos os nossos princípios batistas são ótimos, essa leitura. Vamos colocar agora força nisso. Agora que a teologia tá certa, vamos chamar assim, pelo menos para nós é que tá certa, né? Então agora vamos impulsionar esse negócio, né? Exatamente, vamos criar. Sensacional. Vamos criar isso daqui, esse ambiente que a gente está tendo, essas coisas que a gente está tendo. Vamos oxigenar a mente para que a gente saia disso. Tem um jovem na minha igreja, ele é inquieto, né? Falei, hoje você tá com TDAH. Tá alterado. Tá bem alterado, né? Porque ele é bem assim, ele é bem dinâmico e tal. E ele me coloca toda hora numa situação que eu falo, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, vamos embora. Sensacional. Agora, por exemplo, estou recebendo informações de pessoas que eu preciso visitar, que a gente precisa fazer coisas na igreja. E é isso que eu quero. Porque se você me deixar parado, aí você me mata. Entendi. Aí acabou quem eu sou, porque eu não sei ficar parado. Parado só de joelho diante de Deus. Sim. Então, mas no coisa a gente tem que trabalhar. E a gente precisa trabalhar muito, porque o nosso Senhor Jesus Cristo trabalhou muito. Pois, você sabe, Claudião, é uma visão muito interessante, porque existe um outro lado também, que algumas igrejas parece que elas têm uma postura de manutenção, né? Não, vamos manter o que está aqui. Tá, mas aí, como é que foi a igreja esse ano? Não, nós tivemos
2 batismos. Uhum. Poxa vida, irmão. Vocês estão pregando o evangelho aqui? Uhum. Então alguma coisa não está acontecendo. Não está Uhum. conectando a pessoa, não está alcançando. Por quê? Não tá conectando as pessoas. Se a Acho que esse é gente o termo. olha para a grande comissão, Uhum. não tem como não crescer. Aham. Porque a ordem é para fazer discípulos. Perfeito. E, mas fazer pode ser fazer os discípulos quem está na igreja. Tudo bem, eu não sou contra essa ideia, não. Aham. Só que ali na grande comissão façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está falando de crescimento numérico também. Mas é sem dúvida. Sabe? Não, é que assim, às vezes você vai numas igrejas e fala, não, como é que é a frase? Tipo assim, nós temos pouco, mas temos muita qualidade. Eu falei, então se tem qualidade, joga para mais pessoas, velho. Sabe? O pastor Haroldo. Queremos qualidade e não quantidade. Essa é a frase que às vezes assim, soa. eu sempre falo que todo mundo quer o local bom. Uhum. Todo mundo quer o local onde cheira amor. Uhum. Todo mundo quer o local onde cheira qualidade. As nossas salinhas de criança precisam ter qualidade. E quando eu tô falando de qualidade, não tô falando de descer... Ultra moderno, caro. Exato. Não, é o capricho. Uma Alex. É o amor da coisa. Sabe o negócio que você olha assim, você fala assim, vou deixar meu filho aqui. Isso. Sabe o irmão Mário Sérgio Cortella? Na verdade, ele fala assim, que é você fazer o melhor que você pode, até que você tenha condição de fazer melhor ainda. Perfeito. Então não estamos falando do caríssimo. Estamos falando de um lugar que se fosse para você deixar seu filho, você deixaria. Exatamente. É o cuidado, é o carinho, é o capricho. É o capricho. Você olhar assim, aquele chão, ele pode ser um chão batido. Se ele for limpinho, ai, que ótimo esse local. Pois é. Ele cheira. Agora, quando o negócio é largado, quando a mensagem é largada, quando o pastor não sobe para o púlpito e se esforçou no ministério da palavra, ele fica largado e os membros percebem. Claro. Isso. Ele percebe. Olha, pode ser a pessoa mais simples. Ela pode não saber dizer o que você disse, mas ela fala assim, mas ele disse tão bem que eu confio nele. Entendi. Porque tudo tem que ser bom. O Bill Hybels falava o seguinte, ele usou um termo, e talvez esse termo choque, né? Mas ele explicou o termo. Ele falou assim, todo culto a Deus tem que ser um espetáculo. Entendi. E aí as pessoas, não é um espetáculo, é uma adoração, não. A questão é o seguinte, você tem que arranjar todo o movimento que você está falando para que ela seja bonito, lindo. Tudo na Bíblia é bonito. Sim. Paulo diz que nós somos o aroma de Cristo. Isso é perfume, é coisa boa. Né? Você pode começar num local simples, parede rústica, mas você tem que mudar. Boa. Aquilo tem que te incomodar tanto. Tem que estar incomodado com quem está com fome, você tem que estar incomodado com o teto da tua igreja. Você tem que estar incomodado com o banheiro que está sujo, mas tem que estar incomodado com o irmão que está passando necessidade. Nós temos que ser da totalidade. Porque se a gente só olhar só para um aspecto, a gente vai trazer aquele negócio para que ele seja muito simples, muito humilde, muito feio, muito desgastado. E a gente vai ficar com o mesmo discurso. Aqui é simples, mas é o que... Não tem, gente. Você vai entrar numa igreja que está chovendo dentro. Ai, não, pô. Tá com aquela umidade lá, faz 10 anos que não arruma aquele fogo. Mano, vamos picar tinta aqui, cara. Vamos arrumar esse negócio. Eu tava vendo o pastor Fabrício Freitas falar. Hoje ele é o nosso executivo da Junta de Missões Nacionais, né? E ele falava que às vezes a igreja ela sofre com 2 extremos muito perigosos. O primeiro é a numerolatria. Ok. Precisamos crescer a todo custo, crescer. E aí cresce desordenado e cresce sem cuidar das pessoas. Perfeito. E aí a mesma porta que acolhe várias pessoas, a porta dos fundos também está aberta, saindo um monte de gente. Cria o que no mercado chama de turnover, né? Que é aquela rotatividade. Então você tem aquela galera que a cada 2 anos vai mudando de igreja, a igreja nunca cresce, mas vai mudando as pessoas e tal. Então temos que crescer a qualquer custo, é o que ele chama de numerolatria, e isso é ruim para a igreja. Sem dúvida. Mas tão ruim como a numerolatria
é a numerofobia. Sabe? É a pessoa que fala Boa. assim: não, se nós crescermos, vamos perder a qualidade. Como assim? Como assim, cara? Pô, se a igreja é um organismo vivo, Aham, ela cresce. aham, Eu não sei se é do Schwartz, eu não lembro de quem é o livro que ele fala que é o crescimento natural da igreja, aham, lembra? aham. É natural, É cara. natural, Um exatamente. corpo saudável Aham, cresce. aham. Se ele não tá crescendo, Aham. alguma coisa tá errada. Verdade, Aí você fala verdade. assim: não, pastor, mas nessa perspectiva, então, todas as igrejas vão ter que crescer sempre e nunca vai parar de crescer? Não, meu irmão, porque Hum, o reino de Deus avança, eu creio e amo muito da ideia da igreja local, Aham, mas não só da igreja local aqui em Santo Amaro ou aqui no Socorro. aham, Porque aqui a gente está pregando o evangelho aham, e Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo aham, salvos, aham, mas também a gente prega evangelho aham. lá nos confins da terra através de missões. Uhum. A gente prega em todos os lugares do Brasil através dos missionários que a gente ajuda. Aí a gente não cresce. Aí um irmão lá que está se dedicando já 5 anos na igreja, 6 anos, 7 anos, 8 anos, fala assim: gente, agora eu preciso descansar. É porque não tem gente para ficar no lugar dele. Uhum. Aí ele começa a se sentir pressionado a ter que ficar. Aí já não faz mais com Já excelência, não é porque ele já igual. está cansado. Mas se você tem, como você falou, né? Essa rotatividade, não só do entre e sai, mas de cargos também. Essa oxigenação do pensar o que tem que ser feito, do atrair pessoas para elas dizer o seguinte, o slogan da PIBS é: aqui você está em casa. Uhum. Eu achei muito, acho que combinou muito, né? Tá. O aqui você está em casa, porque eu quero que as pessoas estejam na casa de Deus. Uhum. E se elas se sentirem na casa do Pai, se lá for um local de acolhimento, de amor, for um local em que ela se sinta bem, que ela sente, que ela senta e ela vê uma mensagem, ela fala assim: uau, eu estou na casa de Sim. Deus. Então, mas um pastor com a visão que você tem, isso já está embutido na visão de Uhum. capacitar novos líderes. Sem dúvida Porque que tem que você estar. sabe que se não tiver novos líderes, não vai crescer. Uhum. Então isso está meio embutido nessa visão de Tem que crescimento. estar. Porque na igreja de manutenção, eu falo, não, já tem o pastor Haroldo aí, ó. Ele já faz Então, isso há 10 anos. é, E quando ele sair? Não, quando ele sair, Deus levanta outro. Deus Fala, não, proverá. irmão, misericórdia, não Deus é essa a proverá. visão, E é não. por isso que eu amo o conceito do colegiado pastoral. Legal. Porque o colegiado pastoral, as pessoas se tornam especialistas no que estão fazendo. Uhum. Então, ela tem um pastor para jovens, para missões, para pequeno grupo, para família. E você tem um pastor que orienta e que dirige tudo isso. Porque com isso você expande. Porque o que é que acontece? O pastor, muitas vezes na igreja, que ela cresce ali 100, 200, 300 membros, ele começa a fazer o papel de Moisés. E aí ele se sufoca, porque ele não consegue, Sobrecarrega, se né? sobrecarrega, ele não consegue atender tudo, Uhum. ele não tem demanda, ele tem que pregar todos os domingos, 2 vezes de manhã à noite, 2 vezes de manhã à Uhum. noite, ele já sobrecarrega, ele está pesado sobre aquilo, ele tem que dar manutenção, tem que Uhum. sair, levar ceia para as pessoas. Sim. Enquanto que se você tivesse um número maior de pastores, você conseguiria trazer esse ministério de forma muito mais leve, cooperativa, e a igreja vai crescendo, porque essa igreja que vai expandindo, esse local de saúde, que ela é saudável, que ela é gostosa, ela é boa. E as pessoas elas vão se sentindo atraídas pelaquilo, Sim. né? Isso eu acho que aquilo que a gente precisa implantar nas nossas igrejas. Essa visão, e eu não tenho dificuldade, como eu disse, tem igrejas que vão ficar naquele localzinho. E aí deixa eu contar uma experiência, porque Claro, ela para mim claro. ela é viva, né? Eu fui pastor da primeira igreja batista do Cantinho do Céu. Cantinho do céu. Então ela fica muito longe daqui. Eu sempre, quando eu olhei no Cantinho do Céu, eu falei assim, ele é um bairro menos desejado. Você desejaria muito mais estar no Morumbi do que no Cantinho do Céu. Tá. Sim. Muito mais estar em Moema do que no Cantinho do Tá. Céu. Isso não é desprezo. Estou falando como fato Uhum. normal. Quando eu cheguei lá, a gente tinha uma igreja pequenininha, né? Bem miudinho, eu falei, irmãos, aqui é o quê? É alugado. E os irmãos já tinham me falado que a gente, muito tempo atrás, tinham comprado o terreno.
Eu falei, como que é esse terreno? É de 5 por 33. Eu falei, nossa, é muito maior do que esse daqui. Uhum. Ah, pastor, mas é muito pequeno. Eu falei, mas dá uns 3, 4 desses daqui que a gente tá Uhum. e a gente tá pagando aluguel. E nós fizemos toda uma mobilização sem nenhum centavo. Fizemos um planejamento. A igreja hoje está lá. Glória a Deus. Com batistério, Ah, colocar que para bênção. sentar. E ela não dá um centavo para aluguel, de coisa nenhuma. Uhum. Acho que agora já está na mão do pastor Valdeci, que tem continuado, passou na mão do pastor David. Ele continuou o projeto. Glória O a pastor Deus. Valdeci agora ampliou o projeto, agora já tem salas de EBD. Ah, que bênção. E sabe o que é isso? É o pequeno que é muito grande. Eu falei assim, É o grão de mostarda. é o grão de mostarda. Então, um dia eu falo assim, eu espero que aqui esteja tão pequeno que a gente pega e fala o seguinte, vamos comprar outro terreno. Uhum. A gente compra um maior, vende esse daqui, aluga isso daqui. Isso daqui não representa um templo. Se a gente quiser vender, a gente vende, a gente vai para outro local e compra alguma coisa maior. Mas se a gente sempre ficar olhando para a gente como um coitado que paga aluguel, as pessoas vão embora, porque elas vão. Sim. Porque você tem um fenômeno no cantinho do céu, de que as pessoas vão, elas passam um período lá, aí elas melhoram um pouco de vida e elas saem. Muda. Aí você Entendi. perde a membresia. Entendi. Aí você tem que ficar fazendo... Acho que não dá para usar esse termo, mas muitas vezes se usa um lado sentimental. Não, vai abandonar a igreja, vai deixar a pessoa ficar com aquele peso nas costas. Aí já era, já perdeu a espontaneidade. Já perdeu a espontaneidade. Né? Eu acho que aí, eu acho que você acertou na prova. Você perdeu a espontaneidade. Você perdeu aquele local que você vai com prazer, com gosto. Tá lá. Você não tem pagamento de aluguel. Muito pelo contrário agora. Tudo que entra é seu. Você tem uma cozinha, agora tem sala. Você tem dignidade. Você falou um negócio aí, Claudio, que me marcou profundamente, sabe? Não importa o começo. Não despreze os pequenos começos, diz de Zacarias, né? Pô, aí você chega lá, cara, tá muito pequeno, tá muito básico. Amém. Tá assim agora? Então vamos assumir para poder melhorar. Cara, isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é maravilhoso, cara. Se você for em algumas igrejas que elas são consideradas grandes, elas começaram pequenas. E eu tenho um pouco de agonia de igreja que já vai pro aluguel. Porque eu acho que você poderia fazer um outro processo. Mas cada um sabe o que faz, né? Eu só acho que a gente pode passar primeiro por um processo ali para que você possa estruturar as coisas. Como presidente da associação, nós temos 3 igrejas que pagam aluguel. Todo o nosso trabalho, nosso pedido e tal, a gente tem feito. Ver se a gente consegue tirar essas igrejas do aluguel para que elas tenham um terreninho delas. Sim. Cara, começa com o terreno, sai do aluguel. Coloca uma madeira, uma tenda que seja. Coloca uma tenda perfeitamente. Seu, né? Meu, você vai colocando bloco do lado, daqui a pouco aquilo ali, porque a gente precisa pensar numa coisa. É no legado de Davi. E para mim o que Davi fez foi fantástico, porque ele tá um dia, assim, como é que eu posso estar na casa tão bonita e meu Deus entenda, né? Ele estava errado na colocação dele, sim, mas eu entendi o que ele pensou assim, né, nesse sentido. E Deus falou: você não vai construir o templo, porque suas mãos são sujas de sangue. Mas ele falou assim: eu não vou, mas meu filho vai. Então vou juntar tudo aqui. E ele deixa tudo pronto, tudo com excelência. Ele deixa o projeto pro porteiro. Ele deixa o projeto para quem vai conduzir as canções. Ele deixa a planta, ele deixa o material e o filho dele só se encarrega de fazer o restante. Eu acho que como pastores, como líderes, como um diácono, como um missionário, seja lá em que função a gente tem que estar, a gente não pode pensar assim, ó, eu vou começar alguma coisa e eu vou concluir. E isso eu guardo muito do Ari Veloso. Ele falou assim, o teu sonho tem que ser maior do que o teu braço alcança. Olha. Porque você não vai terminar, mas o próximo vai terminar. E isso para mim, no reino de Deus, para mim é uma coisa muito legal. Ele não tá falando pra gente dar o salto maior que a perna. Ele tá falando que ele tem que ser grande. Ao ponto de eu saber de uma coisa. Eu comecei, mas o outro vai fazer mais um pedaço. O outro vai concluir esse pedaço. Pai, você sabe que eu fui no Haggai fazer um curso lá, Instituto Haggai.
E lá tem uma frase na parede, que é do John Haggai, segundo a informação lá, que é assim, sonhe coisas grandes para o reino de Deus, de forma que quando as pessoas olharem aquilo acontecendo, saberem que só o Senhor poderia ter feito. Amém. Cara, aquilo me marcou. Mas tem que Que marcar. é isso aí que você falou do sonho ser maior. Pô, não é só o que eu consigo fazer. E eu acho, creio, né? Que existem esses dois tipos de direcionamento. Essa palavra de Davi, ela existe muito no meu coração. Porque tem algumas coisas que o Senhor fala, olha, Haroldo, por mais que você sonhe e queira fazer, não vai ser você que vai realizar. Perfeito. Mas então deixar tudo preparado para o próximo vir fazer. Perfeito. É sobre o reino de Deus, não é sobre o Haroldo, o pastor Haroldo, ministério. Exato. Mas em outro momento também, o Senhor chega e fala assim, Haroldo, agora é com você, mano. Sabe Josué? Assume, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo, não se desvia. Por quê? O que o outro deixou pro próximo fazer, agora o próximo é você. Agora faz aquilo que é a sua parte, deixa pronto para... Isso é reino de Deus, cara. Exatamente. Essa visão é perfeita porque vem de Deus, na minha leitura, né? Assim, acho que as pessoas confundem muito, pastor Haroldo, uma coisa, né? Quando as pessoas elas têm muito essa questão da humildade como símbolo de miséria. Tá. E elas têm muito a questão da prosperidade como símbolo de riquezas grandiosas. Tá. Mas são termos completamente equivocados. Humildade não é ser miserável. Humildade é você entender uma coisa nesse processo todo. Até onde eu consigo? Até onde eu vou alcançar? Eu não vou fazer nada por vaidade. Tá. Eu vou fazer com humildade, dependendo de Deus. Sim. E tem uma outra coisa que Deus também nos dá, que é a prosperidade. E prosperidade não tem a ver com ter o dinheiro de um bilionário. Tem a ver com aquilo que o Senhor vai te dar e vai te trazer alegria, satisfação. Por isso eu acredito, eu não consigo ler na palavra de Deus, a partir de nenhum texto, ele fala assim, vou te fazer miserável. Não. Vou fazer com que você seja a pessoa doente. Não, ele abençoa a gente. E nós precisamos desejar isso. E eu não consigo não entender que a igreja precisa ser esse símbolo de alguma coisa boa, saudável, com boa escola. Se as nossas igrejas, por exemplo, nós somos de batistas, esse áudio, esse vídeo, esse programa vai chegar para muitas outras pessoas. A igreja, ela precisa estar alinhada com uma pedagogia, com uma educação. Porque assim os reformadores desejaram. Você já imaginou se todas as nossas igrejas, elas pensassem em ter uma unidade educacional? O quanto a gente não conseguiria transmitir de forma espontânea a palavra de Deus? E relevante para aquela comunidade também, Para né? aquela comunidade. Através da relevância, levar a palavra. Exatamente. Olha que sensacional. E os batistas, eles têm muito disso, né? Então, você tem o Colégio Batista. Você vê, por exemplo, o PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, onde as igrejas que conseguiram implantar. Perfeito. Aí eu fui uma vez para o Paraguai, eu fui em viagem missionária e fui para firmar parceria missionária. Chegou lá, cara, tinha um hospital batista na cidade. Lindo. Eu nunca tinha visto isso. Então. Mas chegamos lá, era um hospital que servia a comunidade, mas era um hospital batista. Falei, cara, que sensacional. Exatamente. Que era mantido lá tal pela Associação Batista Paraguaia. Eu falei, cara, que maravilhoso isso. Olha como... E as pessoas, elas querem fazer parte de alguma coisa grandiosa. O Bill Hybel falava sempre uma coisa assim. Se você pedir para uma pessoa simplesmente bater carimbo no papel, aquele vai ser o dia mais cansativo para ela. Mas se você mostrar para ela o carimbo e o papel e dizer o seguinte, cada carimbo desse você vai mudar a vida de alguém, então esse vai ser o dia mais feliz para ela. Na mesma atividade, a perspectiva mudou tudo, né? Mudou tudo, porque se ela só tiver que carimbar o folheto do evangelismo, porque ela não tem nada lá, dá para alguém que está desocupado ficar carimbando,
ele vai fazer aquilo de forma assim, maçante. Ali, se sentindo diminuído, É diminuído. Mas, não, aquela pessoa está sem tempo para fazer. Eu acho que isso aqui é a grande capacitação do líder. O líder, ele não é que ele deva fazer menos, mas o líder, ele é aquela pessoa que consegue colocar pessoas para fazer alguma coisa de forma apaixonante. Que ele conseguiu passar a visão para aquelas pessoas. Aquela pessoa, né? Ela foi tão impactada por isso que ela falou assim: uau, não, eu quero fazer isso. Quero fazer parte. Eu passo a noite fazendo isso, porque isso vai mudar a vida de alguém. Afinal das contas, todos nós queremos alguma coisa que é grande, alguma coisa que seja relevante. Você vê os nossos irmãos agora, já estão cabelinho branco e tal. Eu amo algumas histórias dele. Falo assim: pastor, sabia que aquela igreja, eu que comecei, eles brilham o olhar dele assim. Ô pastor, aquela igreja, eu dei a primeira oferta para os bancos daquela igreja. Uau, que legal. Então, se você consegue levar uma pessoa a ter esse nível de paixão pelaquilo que ela está envolvida, ela se envolve mesmo. Ela vai falar assim: uau. E a gente tem muito essa coisa, né? A gente não tem dinheiro, mas tem uma frase da palavra do Senhor que diz, né? Eu sou dono de toda prata e de todo ouro. Ele vai mandar os recursos. Ele vai mandar. Ele mandou para o Jardim São Luís, ele mandou para Cantinho do Céu, ele mandou para a igreja que eu estou, e ele manda para as igrejas. Se nós colocarmos o coração nisso, sem loucura, sem vaidade, sem querer fazer para mim, para que eu apareça, mas para que Deus receba a glória, então ele vai fazer. Sim, eu gosto muito daquela frase que fala do contexto, às vezes de missões, mas às vezes da igreja local mesmo, que é assim: o Deus que dá a visão, dá a provisão. Ok, amém. Muito então, bom. Quando a gente vai na visão de Deus, muito bom. Ele que provê porque é dele. Amém. Sabe? É verdade. E Claudião, a gente precisa caminhar para o fim aqui já. Você vê como o papo passa rapidão. Mas eu só queria encerrar essa parte da graça na sua vida. Hoje, como que você entende? Por que você dá aula no seminário? O que você acha que Deus quer com você lá? Ok. Né? Bom, primeiro que assim, eu tenho uma paixão, né? Amém. Que é ensinar. Tenho uma paixão. De verdade, eu não consigo fazer nada se eu não gostar do que eu estou fazendo. Então, eu pastoreio porque eu amo, eu trabalho com desenvolvimento de sistema porque eu amo, eu sou presidente da associação porque eu amo, e eu sempre desejei dar aula. Certo. Eu sempre me vi nesse espaço acadêmico, dando aula, ensinando pessoas. De certa forma, eu sempre ensinei. Desde do começo, desde quando eu terminei os primeiros cursos de panorama bíblico, escola de profeta, ou coisa assim, eu ensinava. Bispo G, assisti muito. eu replicava para as pessoas o estudo sobre aquilo, né? Como eu falei, a teologia mudou, mas a paixão continuou, né? O que eu acho que me chama tanta atenção é porque uma das coisas é assim: eu me vejo no que um dia eu fui. Entendo. A paixão de que eles estão ali. Às vezes eu olho dando aula para o que eles estão perguntando, e a primeira coisa que vem na minha cabeça é: um dia você estava ali também, né? Porque é muito difícil você deixar o seu trabalho, ir para a faculdade cansado, é sempre produzir alguma coisa que eles saiam dali respirando. Eu lembro que eu voltava para casa depois do seminário e era tão impactante a aula que eu lia algum livro, algum capítulo, e falei: mano, como é que o cara achou isso daqui? Que Bíblia que esse cara leu que eu li e não entendi nada disso. Porque é muito apaixonante. E assim, novamente, quando você faz alguma coisa por paixão, você vai continuar cansado. Sim. Só que você fala assim: puxa, como valeu a pena. Cansado, mas realizado. Né? Mais realizado. Se você faz alguma coisa que é maçante, pesado, cansativo. Então eu quero trazer esses valores para as pessoas. Muito legal. De que elas podem apaixonar. Porque assim, isso tem uma das coisas que uma coisa que mudou minha vida foi a realidade do reino. Quando eu encontrei Jesus, eu não me tornei um pior aluno, eu me tornei um melhor aluno. Se eu não gostava de biologia, agora eu tenho um motivo para gostar de biologia. Porque Deus está na biologia. Ele é o criador dela. Quando eu via português, que eu não gostava tanto de gramática, aí eu comecei a entender que a Bíblia tem. Então eu preciso entender um pouco mais de gramática, né? Poxa, se eu gosto tanto de história, já gostava de história desde o começo,
Agora faz muito sentido, porque, meu Deus, navega na história. Na verdade, ele é o grande agente no meio da história. Então, quando a gente começa a entender os valores do reino que estão intrinsecamente relacionados com o todo, a gente fala, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ter isso. E ser professor, eu acho que é trazer essa paixão. Porque depois de uma aula, se o seu aluno fala assim, puxa vida, agora eu vou fazer um TCC dessa matéria que você falou. Muito legal. Poxa, que legal, cara, porque eu vejo nos olhos dele o brilho que eu tinha quando eu olhava para o professor. Entendi. E quando eu olhava para o professor, meu olho estava tão brilhando de paixão pelaquilo que ele estava falando, que eu não conseguia me desconcentrar, mesmo cansado. Eu acho que tem muito a ver do que você falou. Porque hoje você é professor ali dos seminaristas que vão continuar o sonho depois de você, né? É o legado, Os exatamente. Vão continuar depois, como você continuou daqueles que exatamente. Foram. Cara, isso é lindo demais, cara. Exatamente. Estava dando aula pro discipulado e eu falei assim, olha, eu tenho uma oportunidade. Você tem quantos anos? Perguntei para ele. Tem a idade da minha filha, né? Cara. Eu estava dando aula para ele, tem a idade da minha filha, 25 anos. Eu falei, eu tenho uma oportunidade de passar para você. Ele já tem filho e tal. De falar para você talvez alguma coisa que eu trabalhei na minha vida o tempo inteiro. Seja equilibrado, seja moderado. Não arrume briga por conta do evangelho. Você não precisa disso. Você não precisa ser um briguento. Você não precisa empurrar o dedo na cara de ninguém. Sabe o que você precisa? Ter boas respostas. Porque se você tiver boas respostas, as pessoas vão te procurar. Responder com mansidão todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé. Com mansidão. E quando você é professor no centro acadêmico, né, numa faculdade, num seminário, você tem a possibilidade de trazer um pouco daquilo que você viveu lá, dos valores que você viveu, daquilo que você leu, e interagir com essas pessoas para que elas sejam melhores. Sim. Melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores pais, melhores mães, melhores crentes dentro das suas igrejas. Sim. Você influencia várias pessoas. E melhores pastores e ministros no futuro, aqueles que você está ministrando, com certeza. Né? Claudião, a gente precisa encerrar mesmo. Estou acabando com o tempo do seminarista que tem que ir lá para o seminário. Só preciso de duas coisas para a gente encerrar. Primeiro, que você indique um livro para alguém conhecer mais a Deus ou a graça de Deus, se aproximar de Deus. Então, indica um livro aí para a gente mandar para o pessoal. Essa é a primeira coisa. E o segundo, indicar alguém para a gente trazer, para sentar aí no seu lugar, para a gente conversar sobre a graça de Deus também. Tá bom. Pode responder na ordem que você quiser aí. Tá bom. Acho que de livro, são 2 livros? Pode ser, um ou dois aqui. Queria indicar o livro de uma irmã da minha igreja, né? Olha que legal. A Fé no Meio da Dor, da Luciana Lambert. Sensacional. A Fé no Meio da Dor. Ela passou por um processo muito doloroso de câncer, foi curada milagrosamente pelo Senhor. Glória a Deus. Aí eu já vou fazer uma emenda. Claro. Uma pessoa que eu indico para vir aqui é ela. Ah, muito bom. Ela vai conseguir te trazer testemunho dela e glória a Deus. Valores muito legais. Muito bom. Muito bom, um testemunho muito vivo, uma pessoa que leva Deus muito a sério. Uma pessoa que inspira as pessoas do jeito que ela convive, do jeito que ela vive. Então, essa é uma das pessoas muito bom. Que eu indicaria. E os livros, agora eu esqueci o autor, mas ele tem uma coleção de livros, daqui a pouco eu vou lembrar do nome dele. E ele, o recorte dele é pelo Espírito Santo. Certo. Então ele fala o Espírito Santo de Deus em Atos. Olha. O Espírito Santo de Deus na igreja. O Espírito Santo de Deus como na parte hermenêutica. Esqueci o nome dele agora. Esqueci. Tá, você vai lembrar? Porque aí depois na descrição do vídeo eu coloco o nome do autor e a obra. Pô, mas já me interessou. Não, ele Espírito tem uma Santo em Atos na igreja. Olha que interessante abordagem. Esqueci agora. Vamos descobrir, acompanha aí na descrição que a gente depois vai pesquisar. Eu acho que esse é um conjunto de livros muito bons e você e quem lê vai gostar muito da forma equilibrada que ele trata. Não é uma forma assim de trazer profetada, né, nesse linguajar mais chulo assim. É uma forma de fazer compreender que o Espírito Santo de Deus
ele está em cada uma dessas ações e a Muito gente não legal. pode desprezar a ação do Espírito Santo de Deus. Tem um autor que ele não tem uma abordagem mais acadêmica, mas eu gosto muito dos livros dele, que é o Francis Chan. E aí ele escreve um livro que chama O Deus Esquecido, falando justamente do Espírito Santo. Aí também ele tem outro, né, de discipulado, Louco Amor, são todos livros mais devocional e mais de arrependimento, de mudança de vida. Vale a pena também, mas ó, prometo colocar na descrição aí, gente, o livro que ele indicou, assim que a gente descobriu o autor. Então, Claudião, infelizmente a gente tem que encerrar, jovem. Achou aí, não? Eu tô tentando achar que Não, então, ó, vamos encerrar que eu me comprometo com você a pegar, descobrir o autor. Você que vai ter que me falar, né? Mas eu coloco na descrição. Greg Kenner. Greg Kenner. Aí, ó, Greg Ele já Kenner. descobriu, mas a gente vai colocar aí pra você, fica atento. Então, Claudião, só pra gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem pra quem for assistir isso aí sobre a graça de Deus, que salva, que restaura, que acompanha, que alcança o coração das pessoas aí. Dependa da graça de Deus em todas as situações da sua vida. Eu todos os dias passo lutas emocionais por conta de várias situações, trabalho, estudo, cansaço. A gente está sempre muito cansado. Dependa do Espírito Santo de Deus, dependa da graça do Senhor. Quando você estiver muito cansado, como muitas vezes nós estamos, sabe de uma coisa: Deus está conduzindo a tua vida. Quando você estiver assim, sofrendo uma pressão emocional, sabe de uma coisa: a graça de Deus te sustenta. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Deus abençoe sua vida. Amém, Claudião. Olha, obrigado por você que acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Segunda de Graça. Pastor Cláudio, professor Cláudio, empreendedor Cláudio. Claudião é tudo isso aí, mais um pouco que não deu para trazer. Mas olha, obrigado. Como eu sempre digo, olha aí na internet, acompanha esse rolê que você sabe, se inscreve no canal, compartilha com alguém, tanta coisa boa da graça de Deus na vida do pastor Cláudio. Isso certamente pode abençoar não só você, como alguém que precisa ouvir mais sobre a graça de Deus. Então curte, compartilha, caminha com a gente. Nas próximas segundas 20 horas estaremos aqui de novo com mais um episódio do Segunda de Graça. Muito obrigado. Continuamos crendo no agir de Deus através da graça em nós, e agora até esqueci, hein? Em nós, através de nós, obrigado, Stephanie, em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Creia nisso também em nome de Jesus. Beijo, valeu, até a próxima.